Está começando o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, e no episódio de hoje vamos dar sequência à nossa série A Jornada de um MSP. E para isso eu tenho comigo Sidney Andreotti Gagliardi da SL Tech. Ele é empreendedor, pai de 3 filhos, tem de experiência em TI, o que eu tenho de vida, é do BNI, usuário assíduo de Olivetti Palme. Depois vamos conversar disso. E fiquei sabendo que ele é um pouquinho fanático pelo Corinthians. Se você quer conhecer um pouquinho da história desse cara e do Bruno Busanelli, que vocês já conhecem, que está aqui com a gente também, é só seguir que a gente já vai começar. Bem-vindo, bem-vinda. Mais um episódio do MSPcast. Como falei, tô aqui com o Sidney Gagliardi e com o Bruno Busanelli. Bem-vindos, bem-vindos. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Luiz. Obrigado pela oportunidade para falar na comunidade MSP aqui. Obrigado. Fala, pessoal. Tudo bem? Obrigado, Luiz, pelo convite. Valeu, Sidney, por estar aqui. E eu quero escutar essa história aí, que eu acho que é um Palm Top que ele usa. Palm Top, Olivetti, até Pager eu fiquei sabendo. Esqueceu da Cassiopeia também. Puta, eu nem sei o que é isso. Como é que eu ia me lembrar? Era uma agendinha. Mas é uso recente? Atual? Uns 15 anos. Não, ele chegou aqui... peraí que eu preciso mandar um negócio. Tirou o Olivetti do porta-mala ali. Vou bipar o meu sócio, peraí. Sacanagem. Não, mas eu tô falando disso, tô brincando com esse negócio do Olivetti, mas é porque eu descobri que Sidney, ele foi digitador, ele fez datilografia. Verdade. De onde saiu essa história maluca? Vamos lá, então, né? Pra não ficar me sacaneando totalmente aí, né? Não, que isso. Você é cliente, eu comecei já no útero da mãe a trabalhar com TI, por isso eu tô novo ainda. Não, mas meu primeiro emprego foi com 14 anos como digitador, né? Trabalhei no famoso birô, quem é mais velho sabe o que é. Tive como ver aqueles computadores de rolo, de fita, trabalhando naqueles cobras, que era Cobra 400 ou TK 400, não lembro, que era fósforo verde. E eu ganhava por produção, então o que eu digitava, eu ganhava. Né? E aí no começo, inclusive o culpado foi meu pai de me incentivar a trabalhar com TI, né? Ele me incentivou, me apoiou e eu fui melhorando a questão da digitação. E até tem uma história interessante que na verdade, o meu impulso para o trabalho foi querer comprar um tênis. Eu não vou falar a marca, porque não vamos ganhar nada com o merchan aqui dentro, né? Mas eu queria um tênis. Mas se eles quiserem patrocinar a gente, meu e-mail tá aí embaixo. Então era Nike, tá? Depois você liga para eles. Eu queria um Nike. E meu pai falou, filho, não tenho condições. A gente sempre foi uma família humilde, falou, não posso te dar o Nike. Tem mais 2 irmãos aqui. Vai trabalhar. Naquela época era muito comum, né? Então, tinha concluído o primário, fui estudar à noite e trabalhar. E arrumei digitador. E aí... voltando um pouquinho para trás, né? Vamos mais para trás. Meu pai me deu MSX quando eu tinha 10 anos. Não sei se você sabe o que é MSX, mas era um computador que você ligava na televisão e usava um gravador com fita cassete para carregar. Na época não tinha muito videogame, né? Então jogava ou brincava com Basic. Brinquei um pouquinho com programando em Basic. Mas mais brincava do que fazer qualquer coisa. 14 fui digitar. E aí depois eu fui operador, né? Na época tinha operador de computador. A gente estudava... WordStar, Lotus 1, 2, 3, pena que o Rodrigo não tá aqui, vai lembrar dessas coisas, né? Essas coisinhas assim, né? Flowcharting. E aí fui operador de computador, cheguei a ser instrutor em escolinha de bairro de tecnologia, de informática. E até que eu fiz curso de manutenção e reparo de computador. O famoso montar e desmontar. É isso aí, era os micreiros, né? Montar e desmontar computador. A época que ainda... A placa, né, de conexão, por exemplo, a IDE era uma placa, né? Então a paralela, a serial, nem tem mais serial, não tem hoje em dia mesmo, né? Mas as placas eram separadas, hoje é tudo na motherboard, né? Quando não, né? O celular que a gente usa às vezes é mais potente que um computador da época. Mas era tudo separadinho. Então fiz o curso e comecei a atuar com manutenção. Isso nós estamos falando ali por volta de... Comecei em 93, 95... Você pode segurar o ano aí para não entregar a idade. Não faz problema. 95 eu comecei a manutenção. E aí de 95 a 97 eu trabalhei, né? Na época até eu costumo dizer que eu pulei muito de empresa para empresa porque computador era caro, né? Na verdade, o microcomputador estava meio que começando do DOS para o Windows e era caro. Sei lá, custaria... 3 mil, 4 mil reais na época, que era uma coisa cara, nem todo mundo comprava ainda tinha. Dólar, acho, né? Era dólar, mas era caro. E aí, quando eu percebia que eu podia trabalhar numa empresa que tinha uma tecnologia mais avançada do que onde eu estava, às vezes eu trocava de trabalho para poder ter acesso a um equipamento melhor, porque eu não tinha como ter esse equipamento em casa.
Então eu fazia meus cursos e aí trabalhava e aprendi e fazia alguma coisa lá, porque não era tão fácil como hoje você ter, né, poder computacional em casa. E nessa de vai e vem, em 97 foi quando eu comecei, né, a empreender junto com outro sócio, que não é meu sócio atualmente, e seguimos nessa empreitada de 97 até 2008, que foi, a gente trabalhava muito com integração, então ainda eu não tinha um olhar mais focado em serviços. Prestava serviço, obviamente, para os equipamentos que nós já montávamos, vendíamos, tudo integração made in Brasil, nada contra quem fazia made in Paraguai, mas era uma época que tinha também os mochileiros, né? Porque trazia, traz as peças, era mais barato, aqui, mas não tinha garantia. Então tem integradores que existem até hoje, alguns já não estão mais no mercado, mas eram os que vendiam o processador, geralmente mais Intel, mas também tinha AMD, né? E placa-mãe, essas coisas todas, né? Nossa, eu instalei muito kit multimídia, né? Que era uma coisa que vendia separado, a placa de som, caixinha de som, e o CD, né? Que na época era a febre você ter o uso do CD, depois veio o gravador de CD, enfim, todas essas coisas eu fui fazendo, até que legal, em 2008 a gente teve ali um bate-papo e esse meu sócio foi trabalhar mais com a parte comercial e eu comecei a nova fase, que seria mais focando em serviços, né? E aí o Leandro, que é meu sócio, já comigo, já trabalhava para mim. É seu irmão, é isso? É meu irmão de sangue, isso. E hoje meu sócio trabalhava para mim, eu trouxe junto e começamos, ele, eu acho que mais 2 colaboradores, isso em 2008. Né? E aí começamos a focar em serviço, mas ainda eu na rua, né? Eu andei muito você brincou, mas assim, eu usava a pager para receber mensagem de cliente, tive aquele celular que parece um tijolo, PT alguma coisa, que era laranjinha. Motorola? Isso, que se você tacasse na cabeça, você matava, a bateria saía, tinha que carregar separada a bateria. Exatamente, tive esse celular, você pagava para receber e pagava para ligar, né? Na época, até tinha uns negócios nessa assim. época, era BCP, eu acho que tinha, né? Que virou Claro. Nessa época, o celular ainda servia para falar. Exato, era só para isso, na real, né? Era só para isso. Então, eu gostava mesmo de usar, eu sempre estava à frente, né? Eu acho que até quando eu era funcionário, falando de histórias aí que eu acho que para inspirar aí quem tá começando ou quem tem... Eu tinha uma parafusadeira elétrica que eu comprei, né? Porque eu achava que eu ia abrir mais rápido, né? Me sentia quase que trocando pneu de carro, né? Tirava o chassi lá tirava o gabinete, já trocava, tinha que trocar e fechava. Sem contar que geralmente o pessoal usava computador no chão, as torres, né? Então eu não precisava desmontar todos os fios. Eu virava, fazia, tirava, trocava a memória, colocava, então eu perdia 10, 15 minutos a menos. Trabalhei muito no centro de São Paulo. Conseguia atender mais computador. Mais. E aí vem uma questão que eu acho que também me influenciou no empreendedorismo, que é muita coisa pra gente lembrar. Eu trabalhei numa empresa que o patrão pagava comissão pra gente sobre os atendimentos efetuados. Já isso em 95. Que legal. Então, a gente ganhava às vezes, quem era muito, né, ligeiro, ganhava às vezes mais comissão do que salário, se fosse ver. E aí começava aquela questão de o técnico que mais destacava sempre ia dos melhores clientes, graças a Deus era um desses. Então, eu percebi que quanto mais eu desse resultado, mais eu ganhava. Então, acho que isso também acendeu a vontade de empreender, né? E até, eu gosto muito de falar, a gente vai falar mais pra frente, os valores da empresa hoje, a gente tem código de cultura, um deles é entre empreender. Porque eu acho que a gente não precisa ser empreendedor para empreender. A gente pode empreender dentro da empresa que a gente atua. Função, né? Que nem todo mundo tem, né, a habilidade para empreender. Acho que empreender não tem faculdade, né? Empreender se aprende na vida. Então, na verdade, a gente vai falar mais pra frente sobre algumas coisas aqui que aconteceram, mas eu já tinha essa visão. Então, eu comprava livro, porque não era muito comum a internet. Eu usei BBS, né? Fax modem, 14400 conectado lá no chat, né? A não ser que estivesse chovendo. Mandic, né? O Alexander Mandic que fez, tinha BBS na época. Enfim, são coisas que a gente passou muito e eu tinha isso comigo. Vou ler mais para aprender melhor. Vou pegar, tinha um cara chamado Gabriel Torres, acho que ele existe até hoje. Eu tenho um livro guardado lá, Bíblia do Hardware, um negócio dessa grossura, assim, enorme, que era para falar dos barramentos. Então, eu procurava conhecimento, mas por mim mesmo. Já era da minha pessoa isso. Eu não pedia para o patrão pagar para mim o livro, porque eu achava que eu tinha que investir no meu conhecimento e depois eu ia buscar algo melhor com ele onde fosse. Então, eu tinha essa parafusadeira, o pessoal olhava, estranhava, na época não era muito comum, mas para me ajudar a acelerar o processo de trabalho que eu fazia no dia a dia. E conseguia ter uma produtividade maior. Lá no centro de São Paulo, você ia andando, né, para a direita, era muito engraçado, porque eu atendi muito, atendo hoje advogados. E eles compravam o computador, mas não sabiam usar. E eles colocavam o problema na máquina, né? E esse meu patrão falava, olha, se for a máquina é garantia, se não for, cobra.
cobra que eu vou cobrar. Então eu chegava lá, o Windows fresquinho, né? O pessoal saindo do... Eu tinha clientes que estavam saindo do mainframe para a plataforma Windows, então o pessoal meio perdido ainda e tal. Então às vezes era uma incompatibilidade de RQ, né? Enfim, hoje não existe mais, mas conflito, parava de funcionar o som e o modem ao mesmo tempo, ou tinha que usar alguma coisa na porta lá, dava conflito. Então eu era muito hábil para isso, fazia, e aí, né, eu falava, olha, não era problema de hardware, só cobrava e ganhava lá minha comissão. Mas eu tenho um caso muito interessante, não vou falar quem é, porque, enfim, é uma pessoa que hoje é conhecida aí no mundo corporativo. Mas assim, eu atendia um local que eles estavam nessa pegada e eu tinha essa visão assim, fui lá a primeira vez, era problema deles, não da máquina. Aí que eu falei assim, olha, é o seguinte, aqui não é problema da máquina, mas eu tô vendo, eles compravam de 10 a 20 máquinas por mês da empresa que eu trabalhava, porque estavam renovando tudo, saindo do mainframe. Eu não vou te cobrar, vou colocar aqui que é um probleminha de mau contato, mas na próxima eu vou ter que cobrar. E fui de novo, era um problema, né? Não de hardware, né? E eu cobrei, então eu comecei a ganhar a confiança deles, tanto é que eles pediam só para eu ir, e sempre tinha serviço, os diretores, eles não queriam mandar alguém do time, eu ia fazer coisa na casa dos diretores, então eu brinco que eu vivi do 3.1 até o Windows 11, né? Eu vivi isso, né? Na verdade, hoje... Quem começa hoje a trabalhar, ele vai ver a plataforma Windows 10, 11, 8 talvez, mas para trás ele não viveu. Né? Quanto mais não que isso é vantagem ou desvantagem, mas eu vivi do DOS ao Windows 11. Então, eu passei por tudo isso. Hoje não mais tanto, né? Porque eu não trabalho muito mais hoje na parte operacional, mas eu vivi isso. Então, a gente sempre estava acompanhando. Aí, na linha de servers, era o NT, 2000, 2003, depois veio 2008, né? 12, 16, agora acho que é o 21. Então, eu vivi isso, né? Então, muita gente... Quando começa, não viveu. Ele vai ter que simular, ele vai ter que ver como era, pegar um emulador, alguma coisa assim, mas ele não viveu. Então, eu cresci junto com isso, durante esse período que eu atuei como operação mesmo, né? Não tinha... Hoje a gente anda com notebook, eu andava com aquela malona preta, com chave, né? Chave de fenda, alicate, até martelo se bobear tinha, né? Tem uma história engraçada que eu lembrei aqui uma vez, mas eu estava tão cansado, no estacionamento no centro da cidade. Eu aprontava muito. Eu peguei minha mala... Eu tinha mania de pôr a mala assim e abrir o carro, arrumar as coisas para entrar no carro. E eu deixei a mala em frente ao carro. Entrei no carro. Quando eu saí com o carro, eu senti um chacoalho. Eu falei, cara, o que é isso, né? Será que eu peguei um buraco dentro do estacionamento? Eu passei por cima da mala. E não quebrou nada, porque a mala é aquelas malas na preta de técnico, rígida. Ficou meio amassada a mala, né? Imagina se fosse hoje, né? Se passar em cima do notebook. Lá, né? Mas enfim, eu aprontei isso na época, porque... Tava cansado, aquela correria e tal. Passei por cima de uma mala daquele, a mala era boa, porque não quebrou, né? A mala só deu uma quebrada, uma arranhadinha, assim, ela ficou meio envergada. Mas eu acho que eu relembrei muita coisa aqui da época que eu atendia, né? E ter participado de tudo isso também, quando a gente começou a trabalhar mais com o serviço, me deu uma perspectiva, uma visão de que... O relacionamento, né, com o cliente, a tratativa. Eu acho que muita coisa que tem hoje em dia, o pessoal criou nomes bonitos, né, que eu acho que faz todo sentido, mas o NPS, o Customer Success, enfim, coisas que eu praticava e não sabia o que era. Então, eu tinha um relacionamento com o cliente, eu entendia o cliente, eu sabia quem era, às vezes eu sabia quem era a pessoa que operava aquela questão. Então, esse relacionamento, essa preocupação em estar oferecendo algo diferente para ele, sempre existiu. Mesmo que era intrínseco, mas não era uma meio coisa... involuntário Exatamente. Eu acho que isso, querendo ou não, foi colaborando para a gente evoluindo. E essa inquietação de sempre estar buscando, fez com que eu, depois desse momento só de serviço, começasse a pensar, poxa, eu fazia planilhinha. Então, depois que eu descobri aqui, né, a plataforma me ajudou, mas eu tinha planilhinha com hardware, eu tinha planilhinha com isso, então aquilo dava muito trabalho para eu cuidar. Eu tinha, mas eu tinha muito trabalho. Tinha até um programa, nem sei se existe hoje ainda, chamado Belark, que você rodava, ele gerava um HTML com que a máquina era. Mas era 1 a 1, você tinha que rodar, e aquela coisa da época que você ainda está com a grana mais curta, você vai para o open source, é open source que não é open source, que você pode usar, mas não pode usar. Freemium, aí tem a questão do antivírus ser free, usei muito também. Então, assim, como eu sempre falo, não condeno,
mas você tem que depois tentar, né, buscar algo diferente. Então eu usava essas ferramentas que já me davam um diferencial para a época, mas de maneira muito manual, muito rústica, isso tomava tempo. Fui criando outras pessoas para atuar com a gente e ensinando esse processo, esse procedimento, que era bem mais manual do que automatizado. Tentei usar um software israelense, né, não é o caso falar quem aqui, mas que na verdade era mais para ticket do que para inventário, que já era uma necessidade minha ter inventário, isso meados de 2014, 2013, né? Enfim, porque eu queria controlar, então eu controlava manual, dava um trabalho, aí quando eu trocava tinha que fazer de novo, então isso impactava a nossa operação, mas era um diferencial eu poder levar para os clientes que nós tínhamos, que era muito mais boca a boca, né? Então o cliente sempre estava indicando um, indicando o outro e tal. E fidelização, né? Até porque tem cliente que eu atendo há 20 anos com o contrato, né? Então tem gente lá dentro que está há 20 anos com a gente lá pagando serviços hoje gerenciados. Que legal. Então foi assim, foi indo até que nessa inquietação total eu sempre gostei de participar de feira. Era muito comum, tinha, acho que era a Condex, que era muito famosa, né? Era no AMB, uma feira de tecnologia, tinha a feira, acho que era a Feira Soft ou Fenasoft. Fenasoft, que era muito famosa, e tinha a Condex. Inclusive, em uma empresa que eu trabalhei antes de ser empreendedor, o patrão fez um aquário, na época era novidade, lembrei disso agora, e a gente ficava simulando uma linha de montagem de PC. Então eu ficava de macacãozinho, 2, 3, montando. Aí já ia para baixo da bancada, ia lá atrás, desmontava, só tinha um, né? Ia montando. Isso dentro da feira. Dentro da feira. Então era o stand que ele vendia a máquina na feira. Chamava atenção pela... Pessoal de macacãozinho branco, montando com pulseirinha eletrostática, aquela coisa toda. Aí devagarzinho, montando, o pessoal ficava olhando, que todo mundo sabia como era montar um computador. Ó, se em 97 eu comecei a empreender, foi antes, foi em 96, 95. Ou seja, estamos falando aí de 25 anos atrás, né? E o pessoal lá, montando, o pessoal parava, olhava, aí entrava para conversar com os vendedores e tal, e ele, pedido, vendia as máquinas, depois, né, chegava os pedidos lá na linha de montagem. O cara era bom também. Tinha uma boa visão, né, nunca tinha visto na feira, ele teve essa sacada, achei interessante. Mas essas feiras eu sempre gostava de ir, né, conhecer as coisas, sempre fui um cara muito curioso. Fiz também cursos oficiais Microsoft, aqueles mock daquele tamanhão, né? As apostilas enormes, que hoje é tudo online, né? Graças a Deus, mas tinha CD também. Me certifiquei lá atrás no Windows Server, depois eu não continuei certificando, mas eu buscava muito conhecimento, né? E certificação, enfim, para estar atuando e resolvendo. Eu sempre fui muito resolutivo, eu queria dar solução, eu queria resolver, né? Não estava muito preocupado em florear, eu queria fazer o cara estar funcionando e resolver. E aí nessa inquietude toda, vai pra cá, vai pra lá e tal, acho que se eu não me engano, em meados de 2016, 17, nós encontramos numa feira, um evento, vocês que era ainda outro nome, vocês podem me ajudar a lembrar. Logic Now. Né? Logic Now. Pós-GFI, pré-SolarWinds. Alguma coisa pré-SolarWinds, assim, né? Nós éramos o Logic Now Brasil, até que a SolarWinds comprou a Logic Now, né? E juntou com a antiga Enable, transformando tudo em SolarWinds MSP, e aí a operação aqui no Brasil se transformou na AD, que é como a gente já conhece. Eu pensava hoje, assim, né? Nossa, agora que a marca tá pegando, eles vão mudar de nome, vai ter que mudar tudo. Já é a segunda vez que eles estão mudando. Foi um mini infarto em todo mundo, mas enfim... Foi cíclico. Aqui. Foi cíclico. O ano que vem vai mudar de novo. Deixa eu fazer um comentário aqui, muito interessante. Que a gente repara, inclusive, se você que está vendo isso também compartilha dessa mesma experiência, tanto o Bruno, da Support TI, quanto o Rodrigo, todo mundo nasceu nesse meio técnico de, poxa, eu vou tentar consertar esse computador aqui. Vou fazer um curso, vou ter uma maleta de ferramenta e vou sair abrindo o computador. Você viu que a história é muito parecida, né? É muito parecida. E aí você tem essa base técnica, e isso começa a te dar uma inquietude, como você falou, preciso ter o meu negócio e vou ter essa base técnica e vou me aventurar no empreendedorismo. Eu acho que muitos dos nossos clientes tem todo esse background que percorreu basicamente o mesmo caminho. E é interessante você falar isso porque eu acho que assim, né, aí até usando a questão do... Melhorou? Até usando a questão do que você usou de termo, acho que assim, eu me descobri, né, de um técnico dono de empresa para o empresário. É diferente. Acho que entra um pouco nisso que você falou. Então, eu acho que é isso, se a gente for falar aqui, o foco é a nossa área de TI, mas se você pegar
a área de serviços, a gente pode falar ali de alguns contadores, alguns advogados, acontece muito parecido, só que eles não mexem com TI, eles usam TI. Então, você tem uma formação técnica, você é muito bom no que você faz, você começa a empreender, mas ainda amarrado na operação. Sim. Ainda amarrado no Sim. techniquez, ainda querendo que seja tudo do seu jeitinho, querendo que o cara que entrou agora com 20 faça o que você fazia quando você tinha 20 há 25 anos atrás. Né? Então, assim, não vai bater. Então, você começa a ter que mudar a chave. Ou não também. Né? Ou você fica, então, na operação, mas traz gente mais assim, com viés estratégico, ou até comercial, ou empresarial, para tratar da questão. Porque chega uma hora que não dá mais jeito. Né? Ou você faz um, ou você faz outro, né? Mas a gente fica ali, aquele negócio de, eu fazia assim, eu gosto, então, cada um tem seu jeito. Eu, particularmente, eu comecei a me desvincular dessa questão operacional. Deu um passinho para trás. Isso, eu fui, né? A gente achou vocês, aí negociamos, eu acho que meu irmão que foi num evento que vocês fizeram ainda dentro de um Senac ou Senai, eu não lembro. No Sebrae. Foi no Sebrae, Nós tá fizemos vendo? no Sebrae em São Paulo. É isso aí. É isso aí. Nós fizemos acho que 2 ou 3 encontros lá. Eu conheci na feira, mas eu fiz de difícil. Né? É assim também, né? E pagou o jantar antes. Porra, nem mandaram flores, nada. Já quer pegar assim, né? Sim. Mas tentaram me vender, eu não comprei. Nem foi vocês, foi outra pessoa. A gente não comprou. Ainda bem, né? Porque vai que ele fala assim, ó, você lá, você tentou, não rolou. Falei, pô. Aí, mas enfim, a gente pegou, né? Na época, folder ainda, né? O papelada lá, a parte documental. E aí depois começamos a acompanhar e fomos nesse evento. E nesse evento, sim, o Leandro, junto com um dos nossos técnicos do time, não, é legal mesmo, ó, a gente gostou, parece que é bom, vamos conversar, vamos. Aí chamamos uma reunião comercial e começou o namoro, né? E começamos a negociar para poder virar parceiros mesmo. Então, em 2017, eu me recordo que eu era novinho ainda, né, dentro da AD, e eu participei do Summit. Foi num hotel na Paulista, na região da Paulista ali. Blue Tree. Numa paralela Paulista. Não foi no Blue Tree, o do Blue Tree tinha sido acho que no ano anterior, mas foi numa paralela com a Paulista, que a gente ainda acabou fazendo, acho que foi a primeira vez que a gente fez o coquetel na véspera, foi bem legal esse evento. Eu não cheguei no coquetel. Totalmente diferente do que é o MSP Summit hoje, né? Não tem o que falar, mas ela é bem menor, na verdade, era eu acho que hoje a mini plenária que nós tivemos, Era né? o Summit. Era o Summit. Era o Summit, né? Onde a gente... Não tinha feira de networking. Exato. Acho que lá onde teve a mini plenária que alguns MSPs ali palestraram, né? Era o Summit inteiro de 2017. Mas era bem legal o formato e tal. Me impressionei com aquilo, achei legal, mas estava lá sozinho, né? Meio que não conhecia ninguém, né? Tinha feirinha. Até na época foi quando eu conheci os Durbanos também, né? Que são parceiros Vinícius nossos também. Eles ainda eram MSP, se não me engano. abraço pra eles, por sinal. Exatamente. Os Durbanos, é a dos Durbanos. Eu falo os, né? Porque senão, se eu falar só da Luciana, o Luiz fica bravo, ou vice-versa. Mas enfim, gente boníssima, são irmãos também, né? Acho bem legal a história deles. E conheci lá, tem mais gente que eu conheci lá, enfim. Tem MSPs que já estavam e continuam, né? Com vocês, já eram e continuam. O Guiral, acho que palestrou também, né? Da velha guarda de MSPs, né? Tudo pessoal, gente boa. E aí, enfim, Muito bom. 2017 contratei, né? Comecei a usar. Aí veio o primeiro insight, assim, do que a ferramenta podia ajudar a gente. E aí começou a aflorar mais a questão empresarial. Poxa, eu tô com uma ferramenta que tá me ajudando a ter o controle que eu não tinha e eu consigo controlar as filiais dos meus clientes aqui de São Paulo. Né? Aí eu comecei a fazer o quê? Bom, vou começar a ofertar para meus clientes, né? Que já tinham dores, eles reclamavam que às vezes a TI de lá não dava o mesmo tratamento, mas não ficava caro. Porque até então era só atendimento local, regional. Era. A preventiva ainda era aí no local, a gente teve que mudar a cultura, a gente vai falar mais pra frente disso daqui. A pandemia ajudou, mas ainda teve que mudar. Até hoje em dia eu tenho uns 2 ou 3 ali que ainda é das antigas, mas aceitou trabalhar no novo formato, né? Mas que a preventiva era manual, ia lá, né? Rodava as coisas e tal. Enfim, eu falei, não, peraí, eu consigo controlar daqui as filiais. E comecei, né? Já tinha clientes em 2014 a cabeça do Sidney explodindo nesse momento. Que tinham filiais, né, tal. E comecei a ofertar para os próprios clientes e começou a dar match. Eu não, legal, pode ser? Pode. Vai aqui, vai ali e tal. E é legal ter contado isso, porque em 2020 eu abro a filial no Sul. Eu vou falar disso daqui a pouco, né? Então, na verdade, começou a virar... Tem um monte de coisa pra gente falar, hein? começou a virar e eu, legal. Então... Tudo isso colaborou para que então, né, no ano seguinte, na época, a gente... Já em 2018, 2018, né? Já no evento, né, a gente fosse ali convocado e premiado como case nacional, que hoje acho que é
Acho Aí que vocês seria vão o explicar MSP melhor que eu. revelação. É a né? revelação do ano. É o cliente que nos primeiros 12 meses de parceria mais desenvolveu e desempenhou na utilização dos produtos. Eu lembro que foi bem legal nesse de 2018, inclusive. Acho que foi o primeiro MSPSM que a gente teve o AdTech. Que a gente conseguiu, foi um primeiro contato ali de ter um ambiente de networking e tal. Tem um Foi muito balcão de bacana e atendimento. foi a edição que a gente teve, daí você, inclusive, contando um pouquinho dessa história, né? Quem tava lá conseguiu conhecer pelo menos uma partezinha disso que a gente tá conversando hoje, né? Pediram para palestrar lá e contar um pouco dessa trajetória Eu lembro até disso, foi bem bacana. 2018, na época. Inclusive lá também conheci pessoas hiper bacanas que hoje em dia ainda estão no círculo de amizade, que é o Cohen, o Bernardes, que é parceiro até hoje de vocês. Verdade, né? ambos estavam lá. Estavam lá, palestraram também, né? Bem acessível. Isso foi bem legal, realmente tinha essa questão do AdTech, você podia sair para fora do salão para poder falar sobre recursos técnicos, não é verdade? Foi isso mesmo. Enfim, aí 2019, eu lembro que eu não lembro agora se teve, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que a gente também foi indicado, tinha alguma coisa de categoria América Latina, né? A gente acabou sendo indicado ali. Porque eu acho que aqui já no formato SolarWinds, né? Sim. Que fez uma espécie de premiação para toda a América Latina. Acho que você pode até explicar melhor do que eu. Eu não vou recordar exatamente os clientes, que na verdade foi uma indicação da própria SolarWinds. A gente não teve... E isso foi o mais legal, né? Foi totalmente... Partiu deles, selecionaram alguns clientes da nossa base. Claro, a gente já sabia que vocês estariam indicados para até que a gente tentasse convencer vocês a viajar com a gente, né? E ter todo mundo lá na hora. Sim. Mas realmente teve uma premiação, acho que foram 3 categorias. Foi técnico, o maior parceiro e uma outra que eu não me lembro. E eu lembro até que teve a Ravel como ganhadora desse primeiro. E o... Eu me lembro que teve algo do Giovanni também. Giovanni da KCS, exatamente. Eu lembro que nós concorremos em 2 categorias, né? E é legal. E foi muito legal, puta reconhecimento. Foi uma surpresa. E a gente se espantou porque era nosso segundo ano. Sim, uma jornada muito rápida, de atuação, né? Assustamos um pouquinho. E ficamos hiper felizes de ter sido colocado lá, né? Olha, apareceu lá que é um dos, mas nem pleiteávamos ganhar, acho que porque não nos sentimos maduros para aquilo, mas já foi legal ter sido reconhecido. Com certeza. E é legal que, assim, né? Até falando aí pra galera que tá começando ou não, eu comecei a perceber que esse tipo de coisa a gente tinha que comemorar e tinha que também mostrar para os nossos clientes, né? É verdade. Porque não é você querer se mostrar, é mostrar para o seu cliente que ele tá usando um parceiro, né, que está buscando qualidade, que está sendo reconhecido por aquela ferramenta, que eu costumo dizer que é uma ferramenta usada no mundo inteiro, né? Que no Brasil, hoje, se eu estiver errado, você vai me corrigir, são cerca de 700 empresas que são qualificadas, né, a utilizar. E que dessas 700, a gente foi um dos premiados, ou um dos indicados, ou ele está sendo atendido por um. Aí você vai falar melhor, aí tô vendo o Elite aí, não. Por um dos elites, né? Então, assim, acho que a gente tem que usar muito mais isso, né? No dia a dia nosso, né? Não é só questão do marketing, né? Porque um novo cliente frio, né? Se a gente for prospectar, talvez nem saiba o que é e tal. Mas aquele cara que tá com você e tá investindo em você, ele vai falar, poxa, que legal que, né, esse meu prestador tá buscando melhoria. Então, a gente começou a usar mais isso. Né? E acho que até internamente o colaborador gera engajamento. Também. Não, tanto é que no meu código de cultura tem lá as fotos dos troféuzinhos lá. Então, para quem chega hoje na história, que essa história é contada de cabo a rabo até 2022, né, quando a gente fez 25 anos de empresa, a gente mostra, né? Então, estamos usando uma ferramenta que a gente já foi premiado, então a responsa é um pouco maior, né? A gente é do Elite, a responsa é um pouco maior, a gente mostra isso para os nossos clientes, eles sabem que a gente tem qualidade e vocês vão ter que seguir, né? Então, na verdade, o cara que chega, ele já chega entendendo, né, que ele está num ambiente que vai ser mais exigido, talvez vai, mas a gente tem os porquês, né? Tem ali os valores, os porquês. Então, ele vai ter que fazer lá as coisinhas para andar na mesma pegada que os demais, e os demais fazerem ele andar na mesma pegada que eles, né? A gente começou a usar muito isso, né? E aí, 2020 veio a pandemia, a gente entrou no modo sobrevivência. Todo mundo. Né? E aí, assim, fiquei meio sem pensar em, né, como se ia, se não ia participar, não preenchi nada, não participei de nada, fiquei meio que mais no modo, né, survival. E aí, tudo bem também, quando eu fui me dar conta, já veio o Summit, não tinha participado, falei, poxa, não participei, mas tá tudo bem, vamos pra cima. E acho que 2020 também foi legal, né, tá preparado, porque a gente conseguiu
usar alguns recursos que nós já tínhamos nos clientes para facilitar o nosso suporte nos clientes, né? As tomadas de decisões rápidas, muita gente ficou desesperado, muita gente não tinha laptop, acho que isso também aflorou, né? Desktop. Mas você vai levar para casa. Vou levar para casa, mas o sistema está travado através do IP tal. Então VPN, né? Na hora que você tinha um cliente já estruturado, com firewall, com VPN configurada, com arquitetura ali para poder trabalhar, então manda o cara levar o computador para casa. Uma capacidade de gestão remota. E a gente continua tendo segurança, porque ele vai fechar a VPN, vai sair para fora. Então sim. Não tem, ele tem computador, então manda ele usar o dele, eu vou configurar para ele acessar com segurança a máquina dele no escritório, deixar tudo ligado, e dali sai, né? Com segurança, com VPN, enfim, deu pau, uso lá o recurso para fazer o remoto, ou na máquina da casa, ou na máquina. Então, assim, isso foi muito bom pra gente, porque a gente estava preparado. Sem querer, a gente estava preparado, né? Ou intrinsecamente estava lá, estava preparado e isso ajudou, e alavancou também. Mas foi muito loucura, porque todo mundo queria trabalhar, todo mundo não queria ficar parado, então deu aquela estressada no time, aquela coisa. Não sabia quanto tempo ia durar, né? Até quando vai. Modo sobrevivência. Vocês colocaram o time todo também trabalhando em home office e todos os clientes também? A maioria, né? Os que não podiam, aí, né? Tirando dos hospitais, que aí não... Até falando de hospital, muito legal também. É muita história, né, gente? Mas a gente vai lembrando aqui. Você me corta qualquer coisa. A gente teve um case... Não, vamos que tá bacana. Eu tenho uma lista de coisas ainda pra falar com você, mas tá bacana. Eu tenho um case muito interessante, de novo, né? Time e tal, porque às vezes o pessoal estressa lá na ponta. O hospital, o core do hospital não é tecnologia. O core é paciente, atendimento, assistencial. Saúde. Né? Saúde. Mas a tecnologia ajuda muito, né? E a gente tem alguns hospitais espalhados pelo Brasil, entre eles o hospital em Manaus, né? Em Manaus, vocês lembram o que aconteceu na pandemia, né? Tal, enfim... E esse hospital grande, né, virou todo para Covid e tal, e eu tendo contato com os diretores. Acho que durante a pandemia eu cheguei a dar um pulo lá em novembro de 21 ou 20, não lembro. Eu cheguei lá e tal. Não fui para a área das alas, mas eu fui na área assistencial. O pessoal de TI pegando Covid também, que eles não são linha de frente, mas eles tinham que atender. E não pararam. Você tá num ambiente ali. Né? Então, aquela preocupação, enfim. E depois de tudo isso, se eu não me engano, no ano 2021 ou 2022, não vou lembrar agora, eu tô lá recebendo as newsletters dos clientes e tal, recebo lá uma newsletter e vejo. OMS vai no Hospital X dar o prêmio de referência em tratamento em Covid no mundo, né? Então, aquele hospital que a gente tinha as ferramentas rodando, ajudamos, deu estresse, ele ganhou um prêmio. Que legal. Como referência em tratamento de Covid no mundo. Alguma contribuição vem Eu falei pro meu time, né? Eu falei, olha, pode ser 0,01%, mas nós ajudamos. Com certeza. Tá vendo como é importante fazer direito, atender e tal? Então, acho que tem um pouco disso, de você levar essas questões também que são vitórias, né, dos seus clientes, ou suas, pro time entender que não é... Eu brinco que hoje a gente fala assim, brinco não, é verdade, não é, nós não arrumamos computador mais na SLTech. Nós atuamos com segurança e lucratividade dos negócios dos clientes. Perfeito. Ponto. Então, o colaborador que entra lá sabe disso. Ele vai ser treinado para isso. Quem já estava tem que aprender também, eu estou aprendendo. Mas a questão não é mais sobre arrumar o computador ou arrumar o Wi-Fi. Não. É sobre impactar na segurança e lucratividade do cliente, que vai gerar bem-estar. Né? A gente tem propósito hoje, que é gerar bem-estar para as pessoas. Por que bem-estar? Se o cara trabalhar direitinho, se o cara não parar, se ele conseguir ter lucratividade, ele teria que repassar isso para o time dele e o time dele vai trabalhar feliz com o que eles atendem. Então, lá na ponta, ou do colaborador da empresa, ou de quem é atendido, eu estou levando bem-estar. Né? E não é utópico, é real. Só tem que mudar um pouquinho o jeito de pensar. E a gente mudou. Né? De uns 2 anos para cá, a gente começou a mudar esse jeito de pensar. E óbvio que a ferramenta em si ajuda muito em tudo, né, que a gente faz, tem outras coisas, mas tudo que a gente está fazendo ali tem a questão do padrão da ferramenta. Então, como eu falei, 2020 teve essa questão, muita loucura, aí veio 2021, né, e muito legal também, que em 2021 a gente ganhou um prêmio de novo de vocês, só que é na área de Backup Awards, e crescemos muito com Backup também, né, com clientes nossos, com outros, e mais um prêmio, na verdade, né, de vocês. Então... A estante tá ficando pesada. Eu sei que tem outros MSPs que tem muitos prêmios, né? Vocês falaram da Ravel, o Nelson, a gente é um cara a ser batido, né? Vamos buscar, não que é uma competição, mas vamos buscar. O Nelson vai ser daqui a pouco convidado de honra, não participa mais, só presença VIP. Exatamente, já quase como se diz, fundador do negócio, né? Mas só para fazer um adendo, o Sidney comentou, e até para quem ainda não conhece, a AD hoje tem um grupo de elite, que é o nosso Elite Group, inclusive referenciado pra quem tá vendo pelo vídeo aqui, ó.
Tá aqui, depois a gente dá um zoom. Que reúne os clientes que foram indicados e premiados nas categorias que a gente entrega aí os prêmios anuais dentro do MSP Summit. E aí, todos os clientes que estão indicados nessas categorias, naquele ano, eles fazem parte do Elite Group. Então, você vai ter acesso a um evento exclusivo desses clientes, voltado para conceitos e conteúdos mais aprofundados, né? Não vai ser um MSP Summit onde a gente vai atender um grande número de clientes. Então, é um contato e um conteúdo muito mais intimista, onde a gente pode debater mais ideias. E a SL Tech, por 2 anos seguidos, já faz parte desse grupo. Então, inclusive, esse mês tem o nosso encontro. Vai acontecer aí no penúltimo final de semana de março, aqui na cidade de Indaiatuba. Então, todos os clientes que tiveram aí seus nomes referidos nas premiações vão estar presentes aqui com a gente. É o Elite Group Day 2023. Elite Group Day, isso aí. Nosso encontro de elite. Acho que quem quiser entender um pouquinho mais sobre os critérios para fazer parte desse chamado grupo de elite, todos os benefícios que a AD oferece para esse grupo seleto, só entrar em contato com o nosso time. Com certeza, facinho, a gente consegue passar todas as informações. Né? Exatamente. No Summit a gente fez uma breve apresentação sobre esse grupo, a gente tem até um teaser do evento que vocês podem ver, acho, no YouTube, não sei se está disponível. Acredito que sim. Mas acho que está. Mas se não tiver, a gente coloca na descrição desse episódio, a gente deixa o link lá. E basicamente é um evento para celebrar, claro, a premiação dos clientes, mas conseguir aprofundar um pouquinho no conteúdo que a gente não tem tempo e nem espaço para fazer durante o Summit. E também para conseguir trazer esses clientes para perto. Muita gente é de longe, muita gente é de fora. E acaba que a gente faz, nessa confraternização, um evento também voltado aí para um conteúdo. Perfeito. Aproveitando isso que o Bruno trouxe, o Luiz, é muito legal porque assim, né, é uma coisa que a AD faz muito bem feito. Existe evento? Não. Também. Eu ia falar da comunidade, Luiz ia ficar né? feliz. Eu ia falar da comunidade, mas o evento também. Mas assim, a comunidade ela é muito forte, né? E aí, quando você tá num evento ali, e de novo, aqui a gente não tá aqui para falar de... não é uma questão aqui de ficar exaltando ou de querer se aparecer, mas quando você tá ali com os melhores do Brasil na região, na questão de MSPs, né? Vem muitos insights, a gente é concorrente, mas a gente também se ajuda muito, né? Então, muitos insights, muito bate-papo. Recentemente mesmo, você eu falei sentado do lado do cara que ganhou o prêmio de XYZ. Loreno, isso da TSMT, né? Ele tem vários clientes do agro, né? E eu tô com um cliente para começar a atuar em agro. E eu, trocamos uma ideia, se ajudamos. Então, tem essa questão da gente se ajudar, né? O pessoal, tem uns que são mais, assim, tímidos, eu já sou um pouco mais aberta, meu jeito expansivo, mas também, assim, mesmo os mais tímidos, você pode chegar a falar, então, assim, a gente se ajuda. Isso é muito legal. Né? O próprio Kleber, da Qualiserve, bati um puta papo com ele no outro Elite, né? Enfim, não, o cara brinquei, você não quer comprar essa Litec. Kleber, tá aí, brincadeiras à parte, né? Se bobear, ele compra até a AD. Então, né? Mas assim, os caras são muito legais. Então, assim, você tá com esse pessoal, bater um papo, trocar ideia. O pessoal de Feliz, gente boníssima também ali, né? Então, o Rodrigo e o... Leandro. Eu de nome tô ficando velho, tô ficando esquecido. Leonardo. A Leandro é meu sócio, Leonardo. Eu acho que a galera é uma galera do bem, a gente se ajuda muito. Então é muito legal o evento, eu acho que tanto o Summit quanto o Elite, mas essa troca, né? Às vezes assim, você já tá fazendo tudo certo, só que você tá achando que tá fazendo errado. Você bate um papo de 10 minutos, tô no caminho certo, o cara faz igual eu. Isso é legal. Né? Acho que essa não é uma autoafirmação, mas é uma questão de validação. Exatamente. Uma validação. Né? Eu acho que... E aí você tá ali com pessoas, cada um no seu estilo. E também o inverso, muitas vezes, né? Fala, caramba, peraí, você tá fazendo um negócio totalmente diferente do que eu faço nessa vírgula aqui. Eu preciso parar pra pensar. Pode ser que o cara esteja errado, não importa, né? Mas tem que parar pra refletir. Te acende a luzinha pra dar uma reavaliada uma boa oportunidade de análise. Exato. É sempre incrível. Eu tava falando, se você tá sentado do lado do cara, o cara ganhou um prêmio de não sei o quê, o cara, ele é destaque não sei o quê, ou, igual você falou, o cara é especialista em atender agro. Sim. Você tá querendo entrar no mercado agro. Bate um papo com ele, puta oportunidade. Exato. Né? Até para parceria, às vezes, porque às vezes não faz muito sentido você absorver. Então, passa todo um serviço pro cara, recebe outro. Acho que tem que estar com a cabeça aberta para isso, porque se tiver... Isso é comunidade. Vira muita coisa boa. E até um spoiler para esse ano, quem acompanha esse podcast antes do evento vai receber informações privilegiadas, e acho que o Rodrigo vai brigar comigo, mas eu não sabia dessa informação. O modelo de serviços gerenciados, ele foi criado dentro de um grupo de MSPs, por MSPs que estavam com dificuldades em ultrapassar e evoluir. Você está vazando o slide 7 dele, é isso? Tô, exatamente. O 7 e o 8. Eu vou parar no comecinho do 8. Para MSPs que queriam a evolução do modelo Breakfix, mas não encontravam uma alternativa. E aí, em um desses pequenos eventos que eles faziam nos Estados Unidos, eles
tiveram a ideia de tentar começar esse novo modelo comercial e deu no que deu. Hoje é um modelo de sucesso. Então, o que a gente tenta é basicamente isso. Vamos tentar encontrar problemas em comum de todo mundo para ver se alguém surge com uma ideia nova. E longe de ser mérito da AD, eu quero que vocês se unam e se resolvam. Se sair alguma coisa boa daqui, ótimo, é mérito de vocês e vamos para frente. Então, esse é o objetivo. Acho que a comunidade e esse networking faz com que grandes ideias em conjunto surjam. Até porque eu acho assim, né? O Brasil é enorme, né? E se você for para as grandes cidades, tem muita gente para atender. E tem a questão assim, por exemplo, o Luiz gosta do hambúrguer do B, eu gosto do M, né? E cada um gosta do seu hambúrguer, né? Do fast food. Tem o que gosta, tem o BK e tem o BB, né? O Bob, vamos falar, Bob's Burger King e McDonald's. Estamos em 3 aqui, cada um gosta de um, tudo é hambúrguer. Mas, por algum motivo, tem suas especificidades. A cor do Mac eu gosto mais, você gosta mais do molho do BK e ele gosta do Bob's. E tudo é hambúrguer, então tem mercado para todo mundo. Com certeza. Né? Então, acho que assim, aí, como você vai segurar o seu cliente, como você vai cativá-lo, como você vai atraí-lo, aí é o especial de cada empresa. Mas tudo é o quê? Hambúrguer. É isso aí. Né? Até porque aí tem mais empresas de outros segmentos do que de serviços de suporte de TI. Então, tem empresa para todo mundo, tem cliente para todo mundo. Aquela questão de ficar vai começar a faltar cliente em outros lugares antes. De ficar se enxergando como concorrente, tem que existir, obviamente, mas assim... isso te acelera. Exato, mas... Não pode ser um impeditivo. Exato, às vezes você some até da match, porque uma coisa que eu tenho brigado muito, e aí eu fico tranquilo de falar, que assim, MSP não é uma sigla para você usar só quando você vai vender. MSP, você tem que ser MSP. E ser MSP não é só a ferramenta que você usa, é o jeito que você atua. Né? E às vezes isso fica meio confuso. Então, qual que é meu receio? Eu fico bravo quando eu concorro com alguém que fala que é MSP e não é. E não é. Porque aí fica uma concorrência. Não tem uma metodologia, não tem uma qualidade, Exatamente. Não segue determinadas normas. Mas aí ele sabe falar sobre, ele pegou um insight aqui, ele fala que ele é MSP. Uma frase feita. Mas aí quando você vai ver na essência da coisa, o cara não é MSP. Vamos começar a falar o nome desses caras aqui. Deixa eu pegar na minha lista aqui. Mas assim, eu digo porque, né, tudo bem que ainda é uma coisa que muitos clientes nem sabem o que é MSP, eu digo cliente final, né? Mas você tem aí, acho que passa também a nossa responsabilidade de como se diz, educar esse cliente. Sim. Para ele saber qual a diferença de ser atendido por um MSP e ser atendido por alguém que não é o que é. Observação aqui legal, Sidney, que é o seguinte... Concordo com você que a maior parte do cliente final, a maior parte do mercado não sabe o que é o MSP e não vai saber diferenciar o que é o MSP de um prestador de suporte comum, vamos chamar dessa forma. Mas isso vem mudando e vem mudando mais rápido do que parece. Uma prova que a gente tem disso é o número de empresas que, por exemplo, procuram a AD pedindo a indicação de um MSP. O que levou a gente a lançar a plataforma Localize MSP, Sim. onde é possível que você encontre ali o MSP que te atende, enfim, ou pela localidade ou pelo serviço que é oferecido. Então, isso é uma coisa muito louca e deixa também quem está preparado muito mais à frente, porque se a gente já tem esse cenário onde empresas finais estão buscando MSPs, é natural a gente dizer que aqueles que não se adaptaram corretamente, não é só por nome, gostei muito do que você falou, aqueles que não se adaptaram corretamente, eles vão ficar para trás, sem perceber, eles vão piscar e vão... De onde veio esse caminhão? Quem foi que me atropelou? É isso aí. Porque o cliente final está sendo educado. Está sendo educado e vai pedir por um serviço que você não é capaz de fornecer. E aí, onde ele vai buscar? Ele vai buscar na SLTech, ele vai buscar em um MSP Sim. que faça aquilo que ele precisa naquela região. Por isso que a questão da cultura, do tipo de atendimento, da preocupação com o negócio do cliente é importante. Porque você pode ser realmente um MSP usando até uma outra ferramenta, não tem problema nenhum. Mas a questão é o quanto aquilo está impactando no negócio do cliente. Né? Então é isso que a gente está tentando trabalhar muito do lado de cá, porque se o cliente, é aquilo que eu falei, né? Eu quis usar os hambúrgueres porque assim, se o cliente quer comer hambúrguer, tudo é hambúrguer. Mas algo vai ser diferente em um dos 3 ou um dos 4. Então, MSP é MSP. Vamos falar todo mundo, imaginando que todos estão no mesmo nível ali. Agora, aquele atendimento é mais rápido, ou o jeito de falar alô eu gostei mais, ou a cor da camisa do uniforme do cara me atrai mais. São variáveis que aí cada um vai se adaptar em algum mercado. E aí você tem um MSP mais focado em agro, o mais focado em hospital, o mais focado em indústria, o mais focado em governo, enfim. Aí você vai tendo...
MSPs nichados. Perfeito. E né? eu queria voltar nesse ponto que você falou, desse nicho, você comentou sobre os hospitais. Sim. Né? Você tem uma clara, pelo menos olhando de fora aqui, uma clara especialização em hospitais, em OSs, acho que é assim, mais fácil de explicar. Você pode comentar com a gente um pouquinho sobre isso? Posso. Então, isso também é uma coisa que a gente tem feito lá, né? A gente brinca que nós... Porque não é só esse de Manaus, né, que você atende. Isso que é interessante colocar para todo mundo. Tem no Brasil inteiro, está ampliando, estamos virando referência, porque acontece assim, né? Nessa área, são licitações, então a instituição que eu atendo pega uma unidade para cuidar e ela tem um tempo para ficar lá. Quando ela sai, outra pega. E é interessante que quando a outra pega e pega o ambiente padronizado, que às vezes ajudou até eles ganharem uma certificação hospitalar, a TI não quer trocar. Né? Então, com isso, eu comecei em uma, eu estou em 5 hoje. Quem que atende isso aqui? Vou falar com ele. Não é assim. Não. Quem fez esse trabalho bom aqui? Não é assim, isso aqui é essencial. Aí o TI fala, porque se eu perder eu não vou ter isso. Tem alguns hospitais que já usam os relatórios que nós fornecemos para ficar no setor de qualidade. Entendi, já não é mais só uma comprovação do seu trabalho, passou a ser um instrumento de gestão deles. Exato, um diferencial interno. Incrível. Né? Então, comprovando também algumas questões de segurança da informação. Então, virou um padrão. Acho que principalmente lidando com dinheiro público, né? Deve ser uma preocupação de ter esses relatórios, né? Sim, e assim, né? E se a gente for falar agora também... É meio não quero pôr terror em ninguém, mas aí você vai falar da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uns acham que pegou, outros não pegou, mas enfim, é uma lei. Então, se eu preciso comprovar que eu cuido de algumas coisas, e o hospital tem dado sensível, eu tenho que ter comprovação, falar que eu cuido. Né? E aí eu preciso de relatórios. Então, muita coisa que a gente entrega hoje, do jeito que a gente criou para entregar, atende muito bem. Então, o que acontece nesse mercado? É um mercado, né, que muda. A verba, infelizmente, ela é menor, então eu tive que me adaptar também para atender um pouco diferente do que eu atendo privado, não tem jeito, senão eu não consigo. Mas aí veio uma questão utópica minha e do meu sócio, que é assim, a gente vai naquele conceito de estar impactando positivamente aquele ambiente. Então, de alguma maneira, quando eu estou cuidando do modelo gerenciado daquele ambiente, com backup, file, tendo gestão dos endpoints, etc., eu dou algumas vantagens como dados dos relatórios e também quando há necessidade de troca da TI interna, a diretoria não perder aquele ambiente, aquele core business que já está lá implantado. E isso deu muito certo, né? No trabalho que a gente faz desde 2014, mas atualmente está dando mais visibilidade para essa área para nós. Porque aí tem um monte de coisinhas que são detalhes que você, como eu, se for atender um agro ou outro, talvez sou MSP, mas não conheço aquela área ainda, então vai ter novidade. No hospital a gente se especializou. E é legal porque a gente acaba levando a tecnologia para regiões que não conheciam ou para técnicos que não tinham acesso, e esses caras acostumam a atuar usando ferramentas, usando a tecnologia. É um caminho sem volta, né? Exatamente. Isso tem a ver com a criação da filial da SLTech ou não? Eu falei sim, mas não com os hospitais, mas sim. A filial foi em 2020, até pulei, ainda bem que você lembrou. Em 2020 eu resolvi abrir filial no Sul. Porque uma outra área que a gente atua bastante Para quem não sabe, a sede da SLTech é em São Paulo, capital. Sempre foi São Paulo, capital, certo? Exato. Vocês nasceram lá. Isso. E aí eu resolvi abrir filial no Sul, em Itajaí, e porque nós atendemos já há mais de 10 anos clientes do comércio exterior. Né? E aí começou o boca a boca também, né? E na verdade eu tenho um cliente que eu atendo já há mais de 15 anos, que nós começamos com eles eram em 15 pessoas. Hoje eles são em mais 150. Uau. Então eu costumo dizer também lá pro meu time assim, não subestima, né? Porque na minha trajetória de 25 anos eu tive cliente de 100 que fechou e eu tive cliente de 10 que virou 150 pessoas, né? Ou computadores, que pessoas são mais. Sim. Então, vamos dar uma força, fazer a nossa parte, quem sabe esse cara, né, ele dá uma alavancada, a gente vai junto, né? Como já aconteceu com alguns. Então, houve uma necessidade de começar a atuar mais lá por indicações, nós abrimos a filial, veio a pandemia. Teve essa também, né? A gente abriu 2020, veio a pandemia. Aí ficou aquele dilema, fecha, não fecha, vai, não vai e tal. Mantivemos, né? Com, na época, 2 colaboradores lá, só. Tá. Nós estamos com 7 agora lá, né? Ano passado deu uma crescidinha lá boa. Pois eu quero que você me conte um pouquinho mais sobre essa estrutura, funcionários, departamentos. Tá. E aí, enfim, 2020 sobrevivência total, 2021 começou a respirar um pouco mais.
E aí, 22 já com mais maduro, já indo mais para cima, trazendo mais clientes. Se eu não me engano, são 10 ou mais de 10 clientes já de lá. Que legal. De lá mesmo, então, né? Mais do que validado, né? Sim. E agora já com prospecções ali praticamente semanais e tal. Enfim, a gente também criou um departamento comercial usando ferramenta, a gente pode falar daqui a pouco, mas consolidou. Tanto é que foi engraçado esses dias que o meu coordenador lá do Sul foi num lugar, a gente estava pensando em mudar, acabou que não mudamos ainda por questão de espaço. E aí onde ele foi, falou, não, eu já conheço vocês, já ouvi falar de vocês. Então a gente estamos ficando um pouquinho mais conhecido lá na região também. Legal. Né? E teve uma matéria que saiu sobre nossa história também lá, enfim, falando um pouco da história da SLTech. Em 5 anos. Eu vi isso, apareceu na revista. Uma revistinha, exato. Contando a história e que nós instalamos, porque instalamos lá no Sul e tal. Então, estamos conseguindo. Não estamos atravessando ninguém, digamos assim, mas estamos conquistando o nosso espaço lá também. Legal. E falando em filial, falando em funcionário, falando em prospecção, deixa eu entender um pouquinho. Como é que é essa estrutura hoje? Primeiro, quantos funcionários tem total? Então, hoje... sou eu, meu sócio e mais 20. Ok, 22 pessoas trabalhando. Exato, e estamos agora com 2 vagas sendo preenchidas, mais 2. Ok, chegando em 24 aí. Isso, você tem todos os departamentos internalizados? Você tem seu financeiro é interno, sim. Vendas é interno? Agora sim. Ok. A vendas é o departamento baby nosso, né? Porque outra coisa que nós Você não tinha um vendedor dedicado ali, então? Não, porque a gente sempre foi... Foi dolorido ouvir isso, eu participo de uma mentoria empresarial, ele falou, você é comprado, você não vende. Eu quero ver você vender. Né? Você não vende, você é comprado. O pessoal te indica, você vai e fecha, E crescemos muito assim, só que eu vi que para crescer mais ainda... Só que fica dependendo de uma pessoa que não... para crescer mais ainda e de uma maneira mais acelerada, eu preciso vender prospectando, né? Mas eu sou meio polêmico com isso, sei que você era comercial, mas eu tenho uma questão de... eu quero pescar com arpão, não quero pescar com rede. Ok. Porque a rede vai vir pneu, bota, vai vir sujeira. O arpão eu miro e puxo. Eu acho que é o ideal, né? Então, na verdade, a gente um pouco mais lento, mas trabalhando com uma ferramenta que eu consigo filtrar mais. Eu já estou filtrando meu cliente antes de prospectar. Então, quando eu vou tentar um cold call, ou que seja, para cima daquele cara, eu já mirei nele, eu já peguei o perfil, eu já olhei lá dados, já sei o segmento tal que eu quero, e eu vou para cima. É isso aí. Então, a gente está trabalhando desse jeito hoje, né? Tem começado a dar resultado, começou a plantar isso em outubro. Estamos usando uma ferramenta de mercado que ajuda com isso e tal. Então, estamos criando todo um funil, toda a cadência, umas coisas assim. Então, eu estou com uma pessoa, por enquanto, focada nisso. Uma consultoria ajudando. E agora eu quero pôr mais uma, só na captação. Que legal. E aí vem para o pré-vendas, né? Que seria a parte de explicar o que a gente faz. Porque é uma venda muito técnica, né? Sim. E depois o closer, né? Por enquanto, eu no closer. Então, como eu falei no começo, eu estou 100% na área comercial. É natural, desde que você não tenha que dividir o seu tempo entre isso e mexer num servidor. Não mais. Na verdade, já faz um bom tempo que eu não... Operação eu gosto de estudar e saber para cobrar meu time. Não, perfeito, você tem que saber o que acontece. Até porque a área de inovação eu cuido também, de tentar buscar novos negócios. Se o Rodrigo for apresentar o podcast... Nesse momento ele não está aqui porque ele está fazendo coisa mais importante. Não que isso aqui não seja importante, mas cada um na tua área. Você tem ali tua especialização. Mas você tem que saber quem está aqui, o que está acontecendo, para onde vai esse conteúdo. Essa lógica eu acho que é brilhante. E estou fazendo esse parênteses aqui só para aproveitar e comentar. Em um momento, até anotei aqui, você falou que você foi de técnico a empresário. Eu acho que é essa a lógica. Você sai da operação. Não significa que você não sabe o que está acontecendo, mas você tem que tocar o teu negócio. Você não pode mais ser só um funcionário ali do departamento técnico pro resto da vida. A não ser que você não tenha nenhum tipo de pegada comercial ali. Aí, você vai ter que contratar alguém. A gente falou sobre isso um pouco antes de iniciar a gravação, né? Sim. Nem que você contrate um CEO para tua empresa, então. Exatamente. Na verdade, eu acho que aí não é só a área comercial, né? Porque acho que é questão estratégica. Como um todo, é o famoso estratégico, tático, operacional, né? Acho que todo mundo que tem formação técnica é operacional. Alguns evoluem pro tático, mas não conseguem ir para o estratégico. É isso. Param no tático, ou ficam no operacional e tático. Né? Na verdade, seria, né, o linha de frente, até N2, N3, coordenadores, supervisores, gestores e diretores, né? Então, se a gente for dividir as funções, né? Pelo menos é o que eu penso aqui na estrutura de tecnologia nossa lá, que nós somos desenvolvedores e sim prestadores. É isso que eu desenhei
Né? Então, eu estava ocupando um monte de quadrinhos. Muito próximo do agora que eu estou tirando alguns quadrinhos, pondo outras pessoas e ficando com menos quadrinhos, né? Mas no começo a gente ocupa todos os quadrinhos, né? Você é o diretor, o gestor, o supervisor, o coordenador, o técnico. Depois você vai pulverizando, e a gente chegou nessa maturidade de pulverizar e separar as coisas. Então, eu percebi que eu tenho um talento para essa questão comercial, mas é porque eu vendo o que eu sei e o que eu realmente entrego. Tem essa também, eu acho que é muito fácil. Quando você confia no que você está vendendo, sabe o que você está vendendo, sabe que vai dar resultado. Né? É diferente, acho que o vendedor nato ele vai vender qualquer coisa, né? Porque ele é vendedor. E isso, não vou entrar aqui, senão os vendedores vão ficar bravos comigo, mas eu não gosto de vender o que não dá resultado. Porque eu acho que eu estou enganando, não estou vendendo. Perfeito, você tem que confiar que você está solucionando um problema. Aí é uma questão ética minha, não estou falando vou falar do Sidney. Eu tenho os princípios de vida que eu levo, que assim, não é só porque eu quero vender, tem que gerar resultado. Tanto é que a gente demitiu o cliente recentemente, não foi mais de um. Por quê? Porque você entra com um padrão, você entra querendo mudar, você já pega a coisa errada logo no primeiro, segundo mês, cria um planejamento, o cliente começa a não querer, começa a achar que você está gerando um custo, mas ele não está em compliance com coisas como usando lá os genéricos da vida, né? Enfim, ou usando uma coisa que, ficou lento porque você está monitorando, mas você quer performance ou quer segurança? Eu foco em segurança. Perfeito. Mas eu não posso trocar, não tenho budget. Tá, vamos fazer o planejamento. Não quero. O outro que eu usava aqui, quero usar o 7 ainda, é rápido, né? Pô, pega ainda hoje em dia. Não, mas você não pode, né? Então põe o mais novo. Não é põe, tem que comprar. Não, mas não quero. Mas também se eu for pôr, a máquina é muito velha, vai ficar lenta. Tem que comprar outro com o software novo. Não tem dinheiro? Então começa, né? E aí começa a dar pau, lembra que eu avisei? Então você começa a ter atritos que você vai fazer, não. Eu tive que falar com um cliente, ficou meio brava na verdade, assim, olha, você não está preparada para ser atendido por um MSP. Sim. E eu tô saindo. Ponto. Né? Aí você mexe com orgulho, parece que você não está sendo humilde, mas não é. Gerava problema para minha operação, era estresse, ninguém queria atender, a pessoa não fazia, fazia, ela mudava, então assim, não dá. Foi 60 dias de contrato. E eu saí falando, não precisa nem de multa, porque tinha multa. Multa não é problema. Porque eu abro mão da multa. O impacto que causa na sua operação é maior do que a receita que você vai ter com ele. Exatamente. Né? Você ter um problema durante o processo de padronização é normal. Você sabe que você vai ralar ali de 60 a 90 dias, ou 120 no máximo, para chegar... Geralmente, em 30 dias, a gente já consegue dar uma boa sacudida, né? Quando você entra com todo o processo mais ferramentas. E já dá para dar um relatório, demonstrar ali, eu entrei, você tinha 5 mil alertas, depois de um mês está com 2.500, já melhorou. Exemplo, né? Já é um exemplo assim de cara, né? Você tinha muito mais perto que você não aplicava, agora é muito menos, porque é só do dia a dia corrente. Então, já consegue dar um depara que já deu resultado. Né? E depois você começa a dar um depara que o pessoal tá parando menos. Depois você vai ajustando, vai melhorando. Agora, aqui, então você vai, que normal, que é o que eu acho que o MSP tem que fazer, né? Perfeito. Mas, quando você chega num ambiente que não quer essa melhora, ele reclamava que tava parando e tava ruim, que foi invadido. Mas ele não quer melhorar. Não tem o que fazer. Então, a gente chegou nessa maturidade, mas é um contrato, né? 2,5 pau por mês, não, 2,5 pau por mês, mas não tá dando liga. Né? Então, você tenta 1, 2, 3 vezes, não tá indo, você... Vai te atrapalhar. É melhor tirar. Mas isso também é uma coisa que você demora um pouco para ter essa maturidade. Com certeza. Porque muita gente pensa, então vamos fazer o seguinte, não quer fazer, eu também não faço, mas vou receber. Mas e a hora que der alguma coisa? Tá com a responsabilidade lá com é sua, ela, né? A hora que de repente não funcionou depois quem vai ter que parar, a sua equipe inteira vai botar 20 funcionários trabalhando para uma única empresa, é você, porque vai dar uma merda gigante lá. Exatamente, né? E aí é muito pior. Então, a gente, de novo, não é falta de humildade, mas chegou nesse nível de maturidade de tentar ajudar, de levar o processo, não tá indo, então tchau. E você tem um time de atendimento também, além do atendimento técnico, algum tipo de acompanhamento dessa conta? Com quem essa pessoa falava? Com você direto? Na verdade, geralmente com os coordenadores, mas esse ano nós estamos colocando o sucesso do cliente. Entendi. Nós não tínhamos. Vai criar um atendimento pós-venda ali. Sim, até porque, outros já abriram outros MSPs que a gente conversou em eventos e tal, vocês já falaram sobre isso. O upsell é muito dinheiro na mesa que a gente deixa, né? Por não ter um customer success vendendo para quem já é cliente.
né? E não é empurrar a goela abaixo, é entender, explicar que falta alguma coisa. É um crescimento natural que acontece. É normal. Né? Então, às vezes, uma novidade, um produto novo, alguma gestão nova de alguma ferramenta, você pode colocar ali e tem que ter alguém acompanhando isso, né? Nem sempre o técnico, ele tem essa visão. É a questão do... A gente trabalha muito isso, né? Eu falo muito, mas assim, tem os que vão, tem os que não vão. Olha, se você está no cliente, você é a nossa linha de frente, você viu uma coisinha lá que tem aderência, traz pra gente. Não precisa você vender, mas traz pra gente aquela dificuldade que você percebeu, pega aquele insight e traz e a gente vai tentar levar. Então, isso, quando eu falei que eu era linha de frente lá, quando eu atendia, eu fazia muito, né? Ter essa visão 360, ainda como um técnico da empresa que eu trabalhava. Olha, tive ali, percebi tal coisa, acho que lá cabe isso, cabe aquilo. Você levava isso para o time comercial e ir lá e fazer alguma coisa. Então, isso é o que a gente tenta também fazer com que os técnicos tenham essa visão. Olha, não é só ficar arrumando, arrumei, coloquei na versão, não, mas aquilo lá está impactando o quê? O que aquilo pode... Como aquilo pode ser arrumado? Tem algum produto que encaixa? Só pega o insight e traz. Né? Ouviu reclamando de alguma coisa? Traz. Que aí o sucesso agora, ou no caso, vai digerir isso vai e conversar, entender. Então, estamos colocando sucesso. Sei que tem vários MSPs que tem, vários que não tem. Mas a virada de chave, no final do ano passado para cá, é ter esse sucesso do cliente. Né? Junto com o comercial, para a gente poder tanto vender com captação fria, né? Como também atender melhor quem já está com a gente e receber melhor esse pessoal que chega. Né, perfeito. Muito bom, acho que realmente esse negócio de ter esse atendimento com o cliente faz toda a diferença, não só nesse viés de você gerar mais negócios e afins, mas também para a questão de retenção, né? Mas então, só para a gente entender aqui a estrutura, a gente está iniciando um processo de CS, já existe um departamento de vendas, mesmo que pequeno por enquanto, baby, adorei esse termo. E o core mesmo está na operação técnica, né? São quantos técnicos entre linha de frente e gestão? Bom... É muita gente para lembrar, né? Não, somos 22. Tirei o meu sócio, o Leandro ainda acaba ajudando em algumas coisas mais orientativas, né? Além de ganhar dinheiro, o Leandro tá fazendo o quê hoje em dia? Quase nada. Gastando. Será que ele tá pelo menos ouvindo a gente nesse momento? Vamos ver, senão também vou puxar ele tá sem tempo livre, né? Tá só passeando. Pelo menos uma visualização, vai ter que não, ter então, ele, porque o Leandro é foda, cara. Você olha na internet, tá sempre passeando, pra cima e pra baixo e curtindo a vida. Vai pedir as contas, ou vai querer comprar minha parte agora. Mas a questão, assim, tirando o Leandro, eu, e no caso administrativo financeiro e comercial, nós podemos falar em torno de 16 na operação, 16 ou 15 na operação. Legal. Não tem o que fazer, né? Aí também lá nós procuramos setorizar, né? Então, na verdade, todo mundo fazia tudo antes. Agora você tem área de security, área de cloud, área de suporte. Isso é muito bom, porque você vai gerando especialistas, Exatamente. Até porque tem a questão ali, se a gente for falar em questão empresarial, cargo de salário, você tem a questão que nem todo mundo tem perfil ou vai poder ser coordenador. Então, você tem a tal do Y, né? Especialista e coordenador. Então, você não cresce só para cima, né? Estamos trabalhando nisso também. Então, tem áreas, né? Então, agora estamos com a área de gestão também separada, que entra mais essa parte de hospitais, porque esses hospitais que eu falei lá atrás é uma área que a gente também não atua só com ferramenta. A gente também atua com a... Agora sim, foi só um movimento com a mão aqui, tipo, aproxima do microfone. Com a orientação, né? Com a orientação do ambiente, como se a gente fosse o tal do Virtual CIO, né? Que é o conceito lá de trás, que alguns chamam de Virtual CTO, porque tem áreas de mercado que eles não têm budget para ter um gestor de TI, né? E a gente tem falado disso, eu emendei, mas você falou das áreas, porque assim, a gente percebeu que suporte é suporte, gestão é gestão. Né? Então, muitos clientes pagam para ter um suporte, faz todo sentido, mas querem ter um gestor. Suporte é o N1 e N2, é o dia a dia ali e tal. E esse conceito de Virtual CIO eu acho incrível, porque até pouco tempo atrás eu falava muito que o MSP é o Virtual CIO compartilhado ali entre várias empresas, né? Virtual no sentido de ser um quase, né? Ele é um semi-CIO, mas ele atua porém, compartilhado entre várias empresas, né? De forma terceirizada, mas a preocupação com a gestão da informação ali dentro daquela empresa, né? Não só o suporte ao hardware ou ao dúvida do usuário, né? É o que você acaba vendendo. Você vende gestão. Foi o que o Sidney falou. A mentalidade agora da empresa não é mais consertar computadores. É entregar para o cliente a produtividade, economia de tempo e os melhores investimentos. E aí faz todo sentido. Eu vender um serviço de VCIO
É totalmente alinhado, acho que com essa lógica. Isso é muito bacana. Foi um recorte que eu tirei assim, da sua fala que eu acho que faz todo sentido. Hoje as empresas elas estão muito preocupadas em modelo de negócio. Mas você já parou para pensar como é que está a mentalidade da sua equipe técnica? Se eles ainda querem só arrumar computador ou se eles estão pensando na função do cara que ele atende, no impacto que isso vai ter no dia a dia dele. Isso é muito legal. Não, e aí, se você for falando da equipe, eu vou emendar por vice-CEO depois, assim... Hoje você falou uma coisa importante, né? Para você segurar um bom profissional hoje, não é só dinheiro, né? A questão financeira, tem a questão do ambiente, o propósito. A gente quer olhar o propósito. O que essa empresa está fazendo, mas né? O que ela está impactando, né? E aí, quando você tem um código de cultura, você tem que fazer valer os valores de verdade. Eu brinco para falar, não é só a plaquinha na parede, não é só o que está no site, isso aqui a gente tem que viver. E mais ainda, o que a gente não tolera. Porque se der mancada aqui, ó, aí não tem muito pra onde correr, né? Então, essa cultura vai sendo enraizada, o pessoal vai se cobrando, vai se ajustando, porque assim, não eles estão impactando de alguma maneira, então a gente tem um porquê, né? Então, acho que quando você traz, vai ter gente que vai achar que é bobagem, vai ter profissional que é o cara, a gente brinca, na área comercial, você tem o vendedor, que é aquele vendedor sanguinolento que ele faz tudo pra ser o que vai bater a meta, que às vezes tem segmentos de negócios que é importante ter esse cara, e você tem o vendedor mais bonzinho, que é aquele cara mais na dele e tal, que ele vai mais para entregar, fazer sentido do que para vender. Eu acho que na nossa área, vou falar por mim, eu ter tanto técnico quanto o vendedor, que é aquele cara que vai, se ele for muito com sede ao pote e não entregar resultado, eu vou ter um churn muito alto. Sim. Né? E aí, para mim, não interessa eu ficar tendo churn. Nossas metas lá são metas de crescimento, não de cliente novo. E de faturamento. Porque também eu posso ter um cliente do top 10 que, se eu perder, equivale a 10 clientes pequenos. Então, essa conscientização, esse bate-papo com o time estratégico, eu tenho feito muito. Desde o estagiário até o cara maior. E dá trabalho, tudo, mas você vai criando todas... É que a gente misturou um pouco o assunto, mas assim, por que isso? Porque eles entendem que assim, ó, o cliente, qual que é o escopo? É suporte. Não é que você não vai atender o cara, não vai ajudar em alguma coisa, mas se ele começa a extrapolar e querer uma análise mais aprofundada, um auxílio nisso, naquilo, já não é só mais suporte. Já entra para uma questão mais estratégica. Então, esse cara tem perfil para consumir um virtual CIO, uma consultoria. Porque o suporte é fazer o cara continuar funcionando, fazer o que a gente tem que fazer para a coisa estar funcionando ali. Mas vou trocar de sistema, uma RFP, dá trabalho, tem que ser feito. Vou mudar de localização. Mudança não entra no suporte, é um projeto à parte. Isso é um projeto. Né? Vou mudar o servidor. É projeto. Então você começa, o time tem que ter essa visão para poder mostrar para o cliente e trazer isso para a gente poder vender. Então, toda essa mistura, né? Talvez para os MSPs mais maduros é muito simples, já é feito. Mas eu tenho certeza que para os menores, às vezes, o medo de cobrar, né? O medo, o cara vai me trocar. Não pode ter, você tem que deixar muito claro o que está incluso e o que não está. Exatamente. Né? Esse negócio de você fazer de tudo não faz sentido. Tem gente que chama de guarda-chuva. Exatamente. Ou contrato herói, eu gosto muito desse termo do contrato herói. Pode deixar, é comigo, né? Vai lá, abre a camisa. Mas eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, por isso a importância do líder. Depende de como você leva esse assunto pro time. O cara lá da ponta vai falar assim, isso não está incluso. Não, isso não está incluso. Pior ainda. Né? O cara tá atendendo, mas isso aí não está incluso aqui no escopo, não vou te atender. Tchau, fechando o chamado. Não é assim. Não, mas você concorda que tem sempre o extremo? Faz todo sentido, essa preocupação tem que existir mesmo. Você tá com o carinha da ponta que está sendo cobrado por tickets abertos e fechados, por resultado, e tomou bronca porque perdeu tempo. Na cabeça dele, se isso não for muito bem dosado, e aí entra o papel do coordenador, do gestor, do líder, para ir, né, enraizando isso na galera. De informação. Acho que o pior que tem, assim, a pior coisa que tem hoje é esse meio termo do cara entender até onde ele pode ir, não pode ir, na questão mesmo da empatia, na questão humana do atendimento. Você treina, a gente pagou treinamento lá, a gente treina, a gente conversa. Mas assim, é uma coisa que você tem que ir enraizando culturalmente. Porque senão também o cara vai falar, não, isso não é escopo, tá? E dando esse problema do cliente. Não, tem que entender. Olha, isso não te atende, mas eu vou te passar para alguém, para olhar aquela coisa. Então, a gente tem trabalhado muito isso para que não seja uma coisa assim. Porque você faz uma reunião com o time, você tá falando com o seu time, então ser um pouco mais duro, enérgico, falar algumas coisas faz parte, mas eles têm que ter essa maturidade de não levar desse jeito para o cliente. Né? Eles também entenderem quem é o top 10, quem é o top 15, que seja, enfim, top 5 é importante. Não é que você vai aquele cliente ali atender diferente um ou outro. Mas você tem que saber que você está falando com aquele cara é importante. Sim, então, às vezes, tem um carinha lá que entrou agora, foi atender fazer um atendimento, mal ele sabe que é o top 1 da empresa que ele está atendendo.
E aí ele fala torto justamente com o coordenador que já não vai muito com a nossa cara, que acontece, mundo corporativo. Isso vai chegar de um jeito torto ali, vai chegar no diretor, já criou um problema que não precisava. Então, acho que essa questão que o Bruno comentou, que a gente comentou aqui, de saber o que é, por que está sendo feito e tal, tá tudo muito alinhado, faz todo sentido. E aí, a gente até falou antes aqui da gravação, que isso também tem a ver, eu acho muito assim, se eu tivesse feito muita coisa que eu fiz de 3 ou 4 anos para cá, lá no comecinho, tava muito melhor. Então, essa questão, eu sou E mais 1, E mais 2, E mais 3, não tem problema nenhum. Se você começar certo, como MSP, e começar a pensar, tá, hoje eu tô com 5 papéis, eu tô fazendo papel de gestor, de diretor, de coordenador e de técnico. Mas eu preciso começar a pôr gente do meu lado e dividir esses papéis, mas ter todos os papéis desenhados. Não espera para fazer isso depois. Organização. É isso aí. Porque aí depois você vai ter que, né, vai dar mais trabalho. Então, eu acho que se eu pudesse dar uma dica do que eu não teria feito, eu teria feito o que eu não fiz, já ter desenhado isso, mesmo que eu fosse sozinho, eu fosse meu sócio, ou como eu comecei, eu, meu sócio e mais 2. E aí vem aquela cabeça do técnico, não do empreendedor, né? Que aí eu tinha uma visão muito mais técnica, que eu precisava atender pro mais melhor, e vamos atender, vou fazer o cliente pedir, porque eu tô com medo de perder, tô com pouco cliente aqui, tem só 5, então se eu falar que vice aí eu vou querer vender, não vai querer. Então quando você começa a ganhar mais maturidade, expertise, começa a ganhar mais autoridade com aquele cliente, que a gente volta no papo do que ele já gostou do hambúrguer que você está vendendo para ele, ele já sentiu o gostinho, ele quer o seu hambúrguer, né? Ele quer você. Então ele não dá para chutar o balde, mas ele vai querer te ouvir, ele vai querer que você, se você levar uma novidade ou querer cobrar, se você tiver justificativa plausível, ele vai fazer. Então não tem que ter esse medo. E aí você vai organizando. Então, se você já começa pequeno, mais organizado, com uma mentalidade mais empresarial do que operacional, você vai crescer muito mais rápido. Você vai dar um salto muito mais rápido. E você não faz as coisas no impulso também, né? Acaba contratando de qualquer jeito, só para tapar um buraco ali que estava faltando e atropela um processo de contratação, chega um cliente novo que está desesperado por manutenção no servidor, já vende um contrato de qualquer jeito. Então, acho que o planejamento faz todo sentido para que você não caia numa tentação de gestão empresarial que vai, em pouco tempo, não ser sustentável e escalável. E para a gente encerrar essa questão de time, pessoas, é mais uma curiosidade minha aqui. Eu vi, acho que já faz um tempinho, alguns meses atrás, nas redes sociais da SL Tech, uma foto onde, além do time todo, você e o seu sócio, acho que era o seu pai junto. Seu pai faz parte do time, ele trabalha ativamente na SL Tech, eu fiquei muito curioso com isso. A gente brinca que é o presidente, né? Ele trabalhou com a gente por um bom tempo. Aí você descobre que SL não é de Sidney e Leandro, são as iniciais do dono, de fato, da empresa. O SL é engraçado, porque eu vou falar sobre isso já. Não, o senhor José, né, que é meu pai, ele trabalhou com a gente, ele trabalhou com a gente um bom tempo, mas nós aposentamos ele, né? Já tá merecendo. Aposentamos ele no sentido de, porra, vai pra casa. A gente chama de presidente até hoje, né? É o presidente, né? Eu acho que meu pai, eu brinco muito, meu pai é um cara muito humilde, foi metalúrgico, né? Se eu não me engano, estudou até a 4ª série, mas ele deu princípios de família pra gente muito importantes, né? Então, acho que é um cara... Eu brinco que ele é o MacGyver. Tem MacGyver, tem aquele outro também que faz um pouco de tudo, sabe? Aquela pessoa que sabe. Estudou eletrônica, arrumava televisão, talvez também impulsionou. Um pouquinho ali de eletrônica, início da TI, né? Válvula ainda, né? Aquelas coisas, aquelas TVs de tubo e tal. Enfim, via ele quando era pequeno arrumando aquilo, rádio também e tal. Então, ele sempre... foi curioso, gostava, mas a gente aposentou ele, de vez em quando ele vai lá, faz uma coisinha ou outra, mas ele tá já de boa, já tem que aposentar, né? Setentão, né? Já tem que dar uma segurada, os filhos tomam conta agora. É isso aí. Mas o SL foi muito engraçado porque, assim, realmente, lá atrás era Sidney e Leandro. Mas hoje é segurança e lucratividade. Que maravilha. Mudou. O que um rebrand não faz, né, cara? Quando a gente foi buscar esse nosso propósito, valores mistos, tem todo sentido. Então, hoje é verdade. Então, pra a gente conta, a gente não tem vergonha de contar, mas hoje é segurança e lucratividade usando tecnologia.
Então, o nome SLTech. tem mais sentido. Mas era Sidney Leandro, não tinha criatividade nenhuma, então... É coisa de marqueteiro fazer isso, Sabe né? que coube as siglas, né? Você viu só, já tava guardadinho pro futuro. Se não chamasse, sei lá, William, ferrou a sigla, não tem amor. Muito bom, gente. Olha só, antes da gente ir pro final aqui, eu tenho uma listinha de coisas, queria só deixar um recado rápido, fazer uma pausa rápida aqui para quem tá acompanhando a gente. Agora o MSPcast, ele também está no YouTube. Olha só. Então, temos o YouTube do MSPcast, que é o MSPcast Cortes, o link vai estar na descrição desse episódio, e também no Instagram, onde a gente posta muito conteúdo novo, muita novidade, e também os melhores momentos de todas essas conversas. Então, já segue lá no @MSPcast do Instagram, ou no MSPcast Cortes do YouTube. Jabazinho feito. Vamos voltar para a conversa aqui. O pessoal vai poder ver o corte de cabelo que eu fiz, né? Para participar aqui. Já que você tocou no assunto, vamos lá. Na hora que o Sidney chegou aqui, e quem tá conseguindo ver pelo vídeo aqui, nesse corte maravilhoso, já fica aqui o comentário. Que Sidney chegou, a primeira coisa que ele me perguntou, nossa, mas é filmado? Então eu preciso ir no banheiro pentear o cabelo? Foi isso mesmo. Mas eu cortei pra vir fazer, né? Pô, imaginei. Ninguém acredita. Não. Quer fazer o jabá da barbearia? Não tem problema. Pode? Pode. Então, vou falar pra ele. De repente é mais dois pra ouvir. O dono da barbearia e o barbeiro, né? Boa. A barbearia que eu corto é a Chaplin Barbearia. O Will é o dono. É lá na região da Vila Prudente, brasileira. Nota-se que ele é muito bom em tirar o seu cabelo. Bom, na verdade eu queria franja. Ele errou, ficou assim. E eu volto lá e pago ainda, olha só. Mas eles são bons. Eu só dou risada lá, pelo menos. É bom. Muito né? bom. Não tem como errar, né? Entendi. Não tem como errar. É maravilhoso isso. Eu volto lá. Era pra ser franja. O Bolívia, que é o barbeiro, né? O nome dele é Bolívia, faz isso aqui na minha cabeça. Depois eu vou mandar o link pra ele ouvir que eu falei dele. Isso aí. Né? Já manda no segundo. Mas a barba tá muito boa, viu? Tá boa, né? Não, pelo menos a barba foi coisa, ele que fez também? Foi ele também. Então beleza. O cabelo ele detonou. Tá bonitão. Muito bom. Olha só, eu queria caminhar aqui pro fim da nossa conversa, trazendo um dado que, durante a nossa conversa aqui, para fechar roteiro, enfim, conhecendo um pouquinho mais da história do Sidney, a gente fez uma conta rápida e eu tomei essa nota aqui. Nos últimos 5, 6 anos, mais ou menos, por favor me corrija, a SLTech foi de 400 para 3.200 devices sob gestão contínua ali, sendo cuidados o tempo todo. E acho que isso é um número muito bacana, não simplesmente para falar, nossa, temos um parque enorme, mas para mostrar o quanto é possível, a partir do momento que você ajusta alguns detalhezinhos, Sim. explodir em pouco tempo, né? Eu queria deixar isso registrado aqui. Não, legal. Realmente não é vaidade, mas é o que você falou. Recentemente a gente acabou de ganhar um contratinho aí de 15 maquininhas, né? Porque o local que a gente atende comprou uma empresa. Né? Então a gente começou a atender ali no sul. Começou a atender um local, 45 equipamentos, devices. E esse local, nós estamos lá há 7 meses. Comprou um outro, né, com 15. Então agregou, então passou de 45 para 60. Né, e já tudo no mesmo formato de padrão. Então é o que eu falei lá no começo. Às vezes você dá uma mãozinha e ajudar a pessoa a se estruturar e crescer em tecnologia, impulsiona ela de alguma maneira a atuar melhor no que ela é boa em fazer. Isso vai dar mais lucro, ele vai poder crescer e você vai crescendo junto com ele. Então, porque ele vai precisar de mais gestão. E ele de crescendo, mais suporte. e ele sentindo que você está ajudando. Eu até queria deixar um insight aqui, que eu falo muito isso, né? Acho que vale como um bate-papo quando você tem os números muito próximos, assim, para trabalhar, porque às vezes em umas objeções eu costumo falar o seguinte, por exemplo, um local com 40 pessoas, né? 50, vamos falar em 50 pessoas. Você já começa perguntando qual a média do salário de cada um. Vamos dar a média para mim. Né? A média é R$2.000. Vamos falar em 3.000, vai. 3.000 pelo outro, R$3.000. A média. Nós estamos falando em 50 colaboradores. Legal. Aí você pega essa média e divide por 30. Vai dar R$100 por dia. Certo? Por pessoa. Aí você divide por 8, vamos dar uns R$12 por hora. Perfeito. Legal. Multiplica 12 por 50, nós vamos chegar em R$600 hora se todo mundo ficar parado. Não é isso? É isso aí. Cálculo. Legal. Se o cara ficar 4 horas parado por incompetência técnica da atual TI dele, é R$2.400 que ele vai perder de horas trabalhadas, fora prazo, insatisfação. O que ele deixou de fazer é isso aí. Às vezes é mais caro do que o contrato mensal que ele paga para o MSP. Dependendo do tipo de contrato que você fez. Óbvio que 50 marcas, 400, tá bom. Não estou entrando no mérito. Estou falando que você tem um número rápido para provar que
Se você conseguiu, em um ano, deixar ele parado 1 ou 2 vezes, nem por culpa sua, porque passou um caminhão, derrubou energia, caiu poste, ele não estava com as coisas em nuvem, do jeito que você pediu, né, os laptops e tal, ele parou. Mas se ele não parar... A economia que você está fazendo é muito mais do que ele te paga então por mês, é muito mais o saving que você dá para ele do que o quanto ele gasta contigo. Porque a gente não consegue comprovar o quanto você dá de retorno, né? Porque, na verdade, eles enxergam a gente como investimento, como custo, não como investimento. E quando você faz essa conta reversa, não tem como o cara falar. Então, se você prestar o serviço direitinho, tiver tudo certinho, conseguir provar que quando houve falha, foi falha porque não seguiram o que você pediu, e aí vai do princípio do onboard feito, aquela coisa toda, é o que eu falo muito pro meu time, não tem briga, não tem que estressar. Se vocês fizeram o que tinha que fazer, documentaram o que tinha que documentar, e numa reunião a gente consegue provar o que tem que provar, não é se isentar, é só deixar tudo bem. E aí, se eu vou demorar muito mais para arrumar, não é mais culpa minha. É isso. É culpa dele. Né? Então, acho que isso tem feito a gente conseguir bastante, digamos assim, aprovação e o cara querer comer o molinho lá do nosso hambúrguer ao invés de comer do concorrente. E fazendo uma conta rápida, é uma proporção muito boa, viu? É 3.200 máquinas para 17 técnicos. Dá quase aí 190 máquinas por atendente. A gente busca esse número, vocês falaram que no Brasil é 200 por atendente, né? Isso, não é isso? 200 a 250 prova de produtividade. É isso aí. Então, assim, é um número muito bom. Se a gente for pensar a média do Brasil hoje, quando a gente olha para as empresas que não têm essa produtividade bacana, a gente chega em no máximo 100 máquinas por cabeça. Quando a gente pega o top de produtividade, dá na média ali entre 200 e 250. Então, estar em 190, caminhando para 200, 200 e pouco daqui a pouco, é um número muito bom. Sendo que a meta é 4.000 dispositivos por ano, tá excelente. Você pode contratar até mais 3 técnicos. Estamos contratando mais 2, né? Olha lá. As entrevistas são amanhã, tem 5 currículos para contratar. E outra coisa... Quem escutar o episódio hoje, com certeza já tem uma vantagem maior nessa entrevista, Olha né? só. Já vai chegar ali, né? Então, sabendo a história inteira. Por que você quer trabalhar aqui? Porque eu não quero arrumar quero computador. muito segurança e lucratividade para a vida dos meus clientes. Já vai virar já vou ter que mudar agora, né? Mas é muito legal vocês falarem de pessoas, eu sei que a gente está terminando, mas uma coisa que a gente também aprendeu é contratar talento, demite rápido. E não é não ser empático, né? A questão é que, assim, já na contratação, você consegue, usando o RH qualificado, nós usamos um terceiro para isso, trazer pessoas mais alinhadas com o propósito e com as ideias da empresa. Não tem certo ou errado, mas cada empresa tem seu estilo e tem seu jeito. Então, não é que a gente também quer todo mundo igual. Não é. Aí, se for falar de perfil, aí fica um spoiler para o nosso futuro curso, talvez, que eu vou fazer ali com o Bernardo sobre intraempreendedorismo, análise de perfil do time e tal. O Bernardo é parceiro da AD aqui também, né? Mas assim, a gente já roda alguns testes antes de contratar para os que vieram pré-qualificados do RH para depois entrevistar. Então, a gente até fala para quem está sendo entrevistado que, sem você saber, você passou por várias etapas. Né? E eu não tenho tamanho para isso. Não adianta, não é questão de você ter tamanho, se achando. É que a gente já percebeu que não dá certo. Né? Então, de novo, a dica para quem está começando: pega quem dá fit contigo. Não vai pegar porque é parente, é amigo, está precisando. Tudo bem, a gente tem que ajudar, tem a questão social, tem outras maneiras de ajudar. Mas quando você começa a olhar a coisa mais como empresário e não como técnico, muda muito. Tem que mudar, porque você vai ter que dar resultado, você vai buscar lucratividade. Quem participou do Summit viu que existe um número para você ser considerado MSP lucrativo, né? Senão você está empatando ou está perdendo, porque, né? Enfim, aquela questão, às vezes o cara muito técnico não faz conta, só vê o dinheiro da conta. Então, tudo isso você vai mudando quando você muda o jeito de tratar. E a pessoa chegar nesse time, ela tem que ter todo um preparo prévio para você ver se vai dar certo ou não. Então, às vezes a gente demora 1 mês, 1 mês e meio, 2, e não tá fácil achar gente, todo mundo tá reclamando. Sim. Mesmo assim, a gente tá tentando não desesperar e trazer gente que dê certo. E sempre dá certo? Não. Às vezes, já na experiência, a gente já percebe que não vai dar e acaba também já dispensando. Então, mudou faz pouco tempo essa questão, a gente era um pouco mais teimoso, né? Mas aí falando com consultorias, etc e tal, a gente percebe que estagiário é estagiário. Vamos falar, o estagiário tá lá para aprender, né? Então, estagiário você tem a responsabilidade de capacitá-lo e, se ele for bom, você depois efetivá-lo. Ou não, a jornada dele fez bem para ele vai para outro lugar, aprendeu. Ele é estagiário. Jogo limpo, aberto, para não gerar expectativa falsa. Agora, se ele trouxe um profissional de mercado em 1, em 2, em 3, o que seja, o cara não tá batendo. Não tá performando. Cara, ele já é profissional, então não tem por que você ficar
insistindo, né? Então, acho que é uma coisa também que eu acabei não falando, a gente falou bastante de pessoas, mas que a gente tem feito e tem dado bastante certo. Demora para contratar, mas quando vem fica bom, ou também se não tá bom, a gente também não fica insistindo muito. Para poder alinhar o código de cultura que a gente criou, que tem sido muito bem usado lá na empresa e que está muito bem alinhado com quem já está lá. Muito legal. E assim, acho que ficou claro, dá pra gente resumir que os próximos passos, então, dessa jornada como MSP é ampliação do time. Isso ficou bem claro, contratação de 2 técnicos. A gente está falando também de explorar novos mercados, como a ideia de entrar para o agro, né? Acho que isso é muito legal. E você acabou de falar sobre o lançamento de um curso, é isso? Na verdade, a questão do curso é algo até mais pessoal do que da empresa. Acho que é tentar colaborar com essa experiência que eu tenho para empreendedores engajarem os funcionários a intraempreender. E se algum funcionário quiser entender como o empreendedor pensa também usar isso para poder se destacar onde está trabalhando. Mas vai ser algo mais focado assim o Bernardo está trabalhando nisso tudo, da metodologia, mais um bate-papo explicando. E aí, óbvio que entra a questão de ferramenta, processo, uma série de outras coisas. Mas eu acho que se todo mundo hoje, quando fosse trabalhar, tivesse um porquê, um algo a mais e pudesse empreender, né, na empresa que ele está, era bom para todo mundo. Entre as questões que lá a gente também colocou, não falei, mas tem questões de premiação, por exemplo, o ano passado, esse ano estamos pagando um 14º, baseado em metas, para o time todo. Né? Esse ano estamos colocando a meta geral e a meta individual, com análise de desempenho. Aí que eu te falei, por quê? Porque o nosso valor é resultado. Então, não é que a gente é uma empresa só focada em resultado, não é isso, mas um dos valores é resultado. E o outro é empreender. E quando o resultado é atingido... Mas eu também tenho o valor de gratidão e o valor de respeito. Então, é o que eu falei, eu não vou tolerar você chegar no resultado com desrespeito. Porque você está quebrando outro valor. Então, é uma coisa meio complexa, né? Porque não adianta, senão eu gero um problema. Eu vou pegar o Bruno aqui, vou passar a perna dele e vou dar umas... Para bater minha meta. Bater minha meta, deixar ele se ferrar e vou ganhar individual. Não quero. Se eu perceber isso, tá na roça. Não tem. Então, tem que criar tudo isso, é um pouco complexo, mas dá muito certo. Então, o pessoal tem a questão da meta total, geral, tem a meta individual, mas competindo de igual para igual, sabendo a regra do jogo. Então, essas coisas acabam engajando o time. Fora outras coisas que a gente fez aí, enfim, como a gente é tecnologia, a gente usa ponto digital, né? Com geolocalização, a gente usa também benefícios que agora é tudo online, aqueles benefícios diferentes que muita empresa tem, mas às vezes um negocinho desse que você faz diferença. Claro. Então, tudo isso também começou nos 3 anos para cá mudar, olhando mais pro lado das pessoas, porque foi engraçado isso, a gente tem um negócio lá também que a gente dá para uso livre. Porque uma vez a gente fez uma pesquisa de opinião, um queria inglês, o outro queria academia, o outro queria streaming, o outro queria jogo, o outro queria gastronomia. Cada um queria uma experiência diferente. 50 conto, o cara usa então agora, mensalmente, por uma meta atingida, né? Eles ganharam lá um benefício agora eterno, todo mundo que já ganha também. Eles têm um valor livre. Então, se o cara vai tomar cerveja, vai pagar o inglês, vai pra academia, tanto faz. Fora os benefícios de direito e tal. E isso deu um impacto muito legal pra galera também. Então, a gente está tentando, como eu falei, fazer coisas que o mercado pratica nos bigs aí, dentro da empresa, que não impacte tanto. Trazer para a realidade, exato, uma PME. Explicar. E o pessoal eu tenho percebido que tem sentido que é diferente de outros lugares. Né? Então, e aí tudo isso vai em conta daquilo que a gente falou que mudar o mindset. Quando a gente é muito técnico, a gente pensa muito como técnico. E aí você vai falar, quando eu era técnico, sei lá, quando eu fui técnico, ficava no fliperama. Fliperama é antigo, né? Você jogou não, lá, mas eu fui. Lá, ia lá, quando era bom, perdia tempo. Que eu sou novo, mas... O cara tá home, o cara tá dormindo, não sei o que. Cara, você tem que confiar no seu time. Né? Ou ter ferramentas que comprovem a produtividade dele. Sim. E ele saber que ele tem produtividade. Ele também usa uma ferramenta lá de produtividade, enfim. Fazendo todo esse mix, você consegue deixar o cara um pouco mais solto para trabalhar. E quando ele é cobrado com propriedade, não por achismo, ou porque tá achando que tá pegando no pé, com data driving. Exato. Então isso tudo também tá ajudando muito a gente. Tanto na retenção, como na atração, que é engraçado, porque a gente começou a receber currículo do nada. Né? Então também tá, eu nem falei, estão achando a gente no site mandando currículo. Né? Então assim, aí quando vai perguntar, muitas vezes, porque eu achei, porque isso, porque aquilo, então a tal da autoridade, né? Ela vai gerando essa questão
da vontade de estar lá com a gente gera no visibilidade, time. essa visibilidade vai Exatamente. fazendo um processo de atração. Exatamente, coisa que eu não imaginava também que nós teríamos, começou a Isso é acontecer. muito bom. Não só para a área técnica, como para outras áreas. Tá chegando vários currículos, a gente vai guardando, manda para o RH lá e tal. E é isso, acho que, como você falou, é crescer o time, é crescer o número de ativos, talvez uma filial norte, tá? Opa! Tá aí nos planos Olha os também. spoilers aí. Talvez uma filial norte, né? E aí continuar praticando a essência do que é ser MSP. Acho que para nós ficou muito claro isso, muito enraizado, a gente usa muito isso, fala muito isso. Acho que uma das dificuldades é fazer o cliente entender a tradução disso para quem é comum. É um dos desafios nossos, que a gente tem cada vez mais tentado trabalhar, né? E pegando exemplos de quando acontece, tá vendo isso aqui é papel de MSP, isso não é break fix. Então, no dia a dia, ir levando isso para o cliente, para ele ir maturando a diferença do MSP. A gente é muito comum, a gente, quem é da área de TI, a maioria, né? Pelo menos vocês fazem um trabalho excelente em divulgar isso, sabe a diferença do break fix para o MSP. Quem não sabe, ouvindo aqui ou conseguindo vocês, vai aprender. E é um papel que a AD fez muito bem e faz aqui no Brasil de maneira exemplar. Feito isso, nós de TI sabemos. Mas e o cliente final, ele sabe? Né? Então, tem que ter essa evangelização. a maturidade vem de nós, porque vocês não vão falar com o final. Vocês vão falar com os MSPs. Ou com os técnicos. E aí nosso papel é fazer o cara entender. O gerente, o cara da ponta, o cara que emite nota, todo mundo. Que ele é atendido por alguém diferente, né, em suporte, um MSP. O que é MSP? Não é só, né, os prestadores de serviços iniciados, lá em português ou inglês. É fazer aquilo que a gente faz, do jeito que a gente faz, para gerar impacto para ele. Então, essa questão a gente tem trabalhado muito no nosso time para que eles enraizem. Porque eu falando, eu vou em 5 minutos explicar, eu vou conseguir convencer a pessoa do que é e tal, mas eu quero que o cara da ponta consiga passar isso. Tem que ser um discurso comum. Exatamente. Que ele acredite também, acho, né? Às vezes a gente está preso na definição teórica, mas na prática a pessoa às vezes nem acredita direito. Gostei. É isso aí. Pra gente encerrar aqui, há 1 hora atrás, por aí, quando a gente começou esse bate-papo, quando eu te apresentei, eu falei de uma coisa que eu quero agora retomar aqui nesse encerramento. Eu disse que você fanático pelo Corinthians. Um pouquinho fanático pelo segundo melhor time do Brasil, ficando atrás somente do Galo Rubro-Negro de Itu, o Ituano Futebol Clube, ficando apenas atrás do Ituano. Que história é essa? Você foi pra Tóquio, bicho? Cara, fui sim. Na verdade, eu sou corintiano, né? Obviamente. Não vou falar que eu sou fanático, mas quando o Corinthians estava lá buscando a famosa Libertadores, eu falei, se for campeão, eu vou pro Japão. Foi campeão, eu falei, tá bom. Liguei para uma agência especializada, né? Na época já para ir com os ingressos, hospedagem, tudo certinho. Timão Viagens. Já era alguma coisa assim, Fiel Viagens, Timão Viagens. Era o pessoal ali da região da Paulista e fomos com um avião fretado, viu? Só pra nós, praticamente. Não era a CVC, fiz spoiler, fiz aqui propaganda, né? Desculpa, não era eles, era CVC, outra. CVC, no caso, quiser patrocinar a gente, já sabe, né? Tem meu e-mail lá na descrição. Porque eles também fizeram muitas, mas assim, era uma especializada com experiência. Que legal. Tinha já uma série de... Então já chegou lá, já recebemos, eu tenho guardado até hoje, que na época era papel, né? 11 anos atrás, 2012, com ingressão da FIFA, assim, do primeiro e segundo jogo. Porque, infelizmente, alguns times vão pra jogar o primeiro e já voltam, né? Aí acabam tendo que assistir o segundo jogo dos outros que estão lá. Eu tinha os dois, né? Com esse medo, mas passamos pelo primeiro, né? O Al-Ahly, se eu não me engano. E foi muito engraçado, porque eram que nem de São Paulo para Ribeirão. Então eram 4 horas de viagem, estado Toyota. Banquinho quente, 0 graus, banquinho quente, aceita ficar quentinho. Porra, que da hora. É, legal, experiências diferentes. Igual a gente aqui, a gente quer ar-condicionado, né? E aí o segundo jogo, 1h30 mais ou menos, eu fiquei em Narita, é tipo uma cidade vizinha de Tóquio, mas dava pra ver Tóquio, assim. E o Japão é lindo, viu? Assim, falando em país, assim, é uma coisa que eu voltaria muito arrumado, tecnologias. Eu fui eu fui no cruzamento, mas tem gente. Um monte de gente. Eu não lembro o nome agora, que é a aquilo. Santa Efigênia Nossa. Então, é Tóquio na né? época, Tóquio. 10 anos atrás, o robozinho que varre tava lá sendo exposto. Que da hora. Né? Então, aquele robozinho que virou comum hoje em dia, que vai sozinho, tinha lá e tal. Enfim, a gente passeou. Parece o tamanho de um carrinho de golfe, né? Com as escovinhas no chão. Exatamente, mas hoje em dia é bem pequenininho, né? Sabe aquele redondinho? Parece um doméstico. Que virou febre. Sei. 11 anos atrás lá era o que tava no momento.
Né? Então eu já te expunho nas lojas. 10 anos atrás não tinha esse que eu comentei aqui no Brasil, que vai limpar a rua ali. Então assim, foi legal conhecer. É muito arrumado, muito legal. Mas sim, fui ver, graças a Deus, voltamos campeões, né? E foi uma experiência de vida maravilhosa. E se for, agora tem que ganhar dinheiro, né? Que se for de novo, acho que esse ano tá meio ruim, caro, né? Tá meio difícil. Mas não, fala só que tá caro, não fala isso. Se o time ganhar, esse ano eu tenho que estar preparado lá, né? Pra poder ir lá ver, né? Mas é verdade, é verdade. Muito bom, muito bom. Torcedor de segundo melhor time do Brasil. Você falou 8 anos. Um dia você vai ter esse bom gosto. É igual tomar vinho, sabe? Sei. Eu nunca cheguei nesse paladar de né? gente rica, mas você chega um momento que um vinho de R$150 não é nada, né? Você tem que tomar um negócio diferente. Tá? É a mesma coisa. Um dia você vai perceber que o Corinthians tá ali em segundo plano próximo do Ituano. Perfeito, perfeito. Mas você tem bom gosto, tem bom Obrigado. gosto. Bom, é isso. Quer deixar um recadinho pros seus filhos? 3 filhos, né? 3 filhos. Aquilo que a gente fala, filho é... 3 filhos fora os 20 da empresa. Não, filho é uma dádiva, né? E às vezes quem trabalha com TI para conciliar tempo com família sempre é um pouco complexo, mas eles sabem que tudo que a gente tem construído é para deixar um legado, né? E você falou da empresa, eu acho que também não chega a ser filho, mas é uma coisa que parabéns para todos, né? MSPs, empresários do Brasil, porque é uma responsabilidade, né? Então, que você acaba de 20, se a gente colocar aqui na média, você impacta em mais pelo menos 2 pessoas de cada um que está lá, você está falando em 60 pessoas impactadas, né? Pela sua empresa, fora os clientes. Os clientes, mas diretamente que depende dali para sobreviver é ele mais alguém da família. Então, é uma responsabilidade social muito grande. A gente brinca, às vezes fica um pouco desgastado, fica meio bravo, às vezes quer largar tudo, mas eu acho que empreender no Brasil não é para amadores, né? Não. E é uma responsabilidade social muito bonita de quem leva a sério e enxerga isso como uma possibilidade de estar ajudando o mercado. Então, e aquilo que você falou dos filhos, mas, de novo, né? Eu acho que não tem mais espaço para essa separação, né, do que o patrão não presta ou o empregado não presta. A gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? Então, na verdade, essa questão do intraempreender, ela não é utópica, é porque, assim, cada um está no seu lugar que não é estar agora, né? Então, se eu ficar olhando o meu patrão como um cara que quer meu mal, eu vou trabalhar mal. E se eu ficar olhando o meu funcionário como um cara que não quer me ferrar, eu vou trabalhar mal também. Então, essa sinergia tem que existir. E aí entra num grau de conscientização, de evolução, a gente está falando aqui, não desmerecendo nenhuma categoria, mas é uma área de tecnologia. Então, óbvio que a gente vai trabalhar com pessoas geralmente um pouquinho mais esclarecidas, capacitadas, e mistura de gerações também, né? Sim, a área exige essa capacitação. A gente tem gente no time de 50 anos e de 20 anos. Então, você está misturando muitas gerações. Então, tudo isso hoje é muito importante também para o sucesso de qualquer empresa, ainda mais MSP. Então, a gente tem que ter esse tato. E, de novo, entra aquela questão, né? Sai um pouco da parte técnica, vai para a área mais negócio, mais empresa. Ou se não tem capacitação, põe alguém para fazer. Porque, às vezes, você está perdendo um cara bom ali, alguém que podia estar agregando por uma bobeira, né? Então, acho que essa questão de filho, eu não encaro eles como filhos, mas eu encaro como seres humanos, né? Únicos, que estão procurando seu espaço, que a gente tem que respeitar, mas eles têm que saber essa limitação que ninguém está querendo explorar ninguém. É um jogo de ganha-ganha, né? E é um pouco utópico, você se decepciona às vezes, mas eu acho que depois que você consegue ir alinhando, entendendo quem está chegando no seu time, fica uma coisa muito transparente, a coisa flui legal. Excelente, espetacular. Deixar 2 recadinhos aqui. Quem quiser acompanhar a SLTech no Instagram, @SLTech_tecnologia, certo? É isso aí. E para encontrar Sidney, melhor no LinkedIn, talvez? Pode ser no LinkedIn. Sidney Gagliardi. É isso aí. Eu uso pouco Instagram. Tem que melhorar, né? Tem que usar mais, eu uso pouco. Beleza. Tudo que a gente conversou aqui, qualquer link que a gente citou vai estar na descrição desse episódio. Quero agradecer demais sua presença, Sidney. Obrigado pela confiança no MSPcast, obrigado pela confiança na arte, pela parceria e pela amizade que a gente construiu ali nos últimos anos. E obrigado por vir até Indaiatuba, onde fica a sede da AD, onde fica o nosso estúdio aqui, que estamos inaugurando com você. A primeira jornada de um MSP que a gente está fazendo aqui, direto do escritório. Prazer ter você aqui, viu? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, agradeço a todos vocês. Eu acho que vocês sabem que para a SLTech vocês são fornecedores, são parceiros, eu acho que isso é importante dizer. E espero que eu não tenha constrangido nenhum colega, né? Porque você sabe que eu falo do pessoal aí, né? Mas eles vão me desculpar, senão eles vão me pegar no evento lá, né? E vão me bater, mas
é todo mundo gente do bem aí, todo mundo no mesmo propósito, e o foco é fazer a comunidade MSP crescer cada vez mais e levar serviço de qualidade, né, pros clientes do Brasil inteiro aí que possam precisar de suporte em tecnologia. É isso aí. E Bruno Zanelli, obrigado novamente por estar aqui sempre com a gente, parceria Eu que agradeço. completíssima. Parabéns, Sidney, pela história, pela parceria que a gente tem, por todo o propósito da empresa. Eu acho que é nítido a gente ver também quando alguém está no negócio porque ama e gosta do que faz e enxerga propósito e tira forças aí de muitos cantos para conseguir levar a empresa para frente. É muito inspirador para a gente também aqui como host e co-host desse podcast. E eu queria falar para quem vai produzir esse episódio depois, para separar o corte especial, onde o Sidney fala que para mim foi muito marcante sobre a mentalidade da empresa. Eu já comentei e vou falar de novo. Preocupe-se se os seus funcionários sabem que você não está só arrumando o computador, se eles têm a percepção e se eles entendem do impacto que você tem na operação do seu cliente, na produtividade da empresa, na rentabilidade que ela vai ter, e eu acho que isso faz todo sentido. Tem muita gente preocupada com o modelo de negócio e esquece da base, esquece do fundamento, da teoria e de como isso floresce dentro da sua empresa. Então, para mim, isso foi a principal lição de hoje, tá? Isso acho que tem que estar claro para todo mundo, e faça esse trabalho interno, faça essa pesquisa, essa curadoria para saber se está todo mundo alinhado, se todo mundo pensa a mesma coisa, se está todo mundo olhando para o mesmo destino futuro e está arrumando e remando todo mundo junto para o mesmo lado. Acho que é isso. Perfeito, excelente, excelente. Acho que não tinha como a gente encerrar de forma melhor. Então, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Você que está acompanhando por áudio, por favor, aproveita e coloca lá 5 estrelinhas no Spotify. Ou se você está ouvindo pelos Google Podcast, Apple Podcast, enfim, o seu agregador favorito. Estamos todos os principais agregadores de podcasts do mercado. E também agora no Instagram e no YouTube. Então, aproveita que você já vai seguir a SLTech, segue também o @MSPcast. E se você estiver navegando pelo YouTube, aproveita para já acompanhar, se inscreve no canal MSPcast Cortes. Esse é o MSPcast, o podcast do prestador de serviço de TI, podcast da AD. Eu sou Luiz Montanari, muito obrigado e até o próximo episódio.